Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um GranCast, o nosso podcast do Gran Concurso Online, no qual nós entrevistamos sempre um profissional aqui ligado ao mundo dos concursos. Já falamos de saúde, já falamos de aspecto psicológico, já conversamos com professores, com os donos do curso. Estamos aqui sempre para passar as experiências e diversas dicas para vocês. Hoje vou conversar aqui com uma professora do Gran, muito estimada pelos alunos, professora de português. Vamos ver se a gente se garante aí na nossa língua materna. Vamos conversar bastante, pegar diversas dicas aqui sobre português, gramática, né, redação. Ela é especialista também em recursos de prova e vai ser uma aula bem legal. Com certeza você vai aproveitar bastante. Acho que é a disciplina que cai em todos os concursos. Se há uma disciplina onipresente no mundo dos concursos, é a língua portuguesa. Lembrando, nosso GranCast acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Logo após, sobe lá para o Deezer, para o Spotify, essas plataformas todas aí. Bem, hoje eu vou conversar aqui com a nossa professora Letícia Bastos. Tudo bem, professor? Tudo. Obrigado por ter aceitado o convite aqui de conversar com o pessoal. Eu vou aqui ler o seu currículo aqui, tá, professor? Tá bem. Vamos lá. Letícia Bastos, professora de gramática e redação discursiva, formada em letras, português e inglês, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, que eu perguntei, fica em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. Possui pós-graduação em Linguística aplicada ao texto, em Literatura e Ensino. Trabalha na área de concurso há 6 anos, lecionando e elaborando recursos discursivos. Letícia, então vamos conversar aqui para ver se a galera se agarante um pouco mais na sua disciplina. Eu tenho certeza que eles se agaраntem aí em relação à parte de língua portuguesa. Vai dar certo, vai dar certo. Então tá. Ô, Letícia, vamos lá. O pessoal é fofoqueiro e a gente gosta, pelo menos assim, no início, de conversar um pouco sobre a vida do convidado, né, da convidada, e a gente conversa um pouco aqui. Vamos lá. Histórico familiar, de onde você é? Bom, eu sou de uma cidadezinha do interior do Paraná, chama Sertaneja, tem 5 mil habitantes, então eu sou nascida e criada lá, minha família toda é de lá. Eu sou filha do Roberto e da Sônia, os dois que inclusive não tiveram a oportunidade de ir para a universidade, então meus pais, já fica aí essa observação, meus pais sempre fizeram questão que tanto eu quanto meu irmão fôssemos para a universidade. Então, tudo começou por causa deles, inclusive. E você... Vamos lá, então você é de Sertaneja. Sertaneja. Por incrível que pareça, já tem no mapa. Ah, já? Já existe no mapa, tá? Então, Sertaneja, Paraná, 5 mil habitantes. Eu sou nascida e criada lá. Só a base de estudo, você fez escola pública, particular? Você era boa, uma aluna? Como é que era? Sempre estudei em escola pública, sempre. Desde quando eu entrei até eu me formar na universidade. Então, sempre foi escola pública. Eu era boa aluna, mas no ensino médio eu comecei a jogar videogame, né? Então era videogame. Uma de menino, você queria ser machista. Vamos lá, vai. Não sei. Eu era viciadíssima em videogame, então eu jogava tudo que vocês podem imaginar, assim. Desde PlayStation, Counter-Strike no computador. E aí o que acontecia? Eu não me orgulho disso, mas eu ia pra escola para trocar shift com os meninos, que são os códigos, né, para você poder jogar melhor, enfim. E aí eu era boa aluna, mas eu estudava para ter nota. Então eu não estudava. O resto do tempo era jogando videogame. Era jogando videogame e no intervalo, sempre no meio dos meninos, para trocar, por incrível que pareça, pode não parecer. E de onde veio a ideia, vamos lá, de estudar português? Se teve algum professor que te inspirou, alguma coisa, ou você gostava mesmo? Como que foi isso? Pois é, eu tinha uma professora que eu adorava no ensino médio, inclusive, eu sou fã dela. Ela se chama Cláudia Estevão, é da minha cidade, de Sertaneja também. Eu adorava, eu gostava de português por causa dela, porque ela, pra mim, sempre foi uma inspiração. Mas quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia, na verdade, o que eu queria ser. Eu sempre fui muito perdida, assim, aquela época, né? E, na verdade, o que eu queria fazer mesmo, assim, que eu pensava assim, caraca, eu acho que isso é legal, era ser comissária de bordo. Uhum. Só que comissária de bordo é um curso. E como eu disse pra vocês, meu pai jamais permitiria que a filha dele fosse fazer um curso, porque isso seria inconcebível pro meu pai. E aí eu comecei, então, a pensar, vou pra faculdade, mas aí vou fazer o quê? O que eu queria fazer na faculdade? E aí eu pensei, à época, por exemplo, de fazer medicina veterinária. Falei, talvez medicina veterinária seja uma boa pra mim, gosto, seria incrível ficar trabalhando com bicho, porque eu adorava. Afinal, cresci numa cidade de interior, então a gente tinha de tudo e mais um pouco de razão.
a bicho. Só que medicina veterinária ficava numa cidade mais distante da minha. Não tinha no campus de Cornélio. Então, para mim... Cornélio tinha um campus da Universidade Estadual. Da Universidade Estadual. Meus pais, né, não Cornélio é perto de Sertaneja. Do lado, assim, dá uns 27 quilômetros, mais ou menos. E a prefeitura bancava ônibus, né, para levar os estudantes para a cidade vizinha. Então, era mais fácil. Porque se eu fosse morar, por exemplo, acho que medicina veterinária era no campus de Jacarezinho, salvo engano. Se eu fosse para Jacarezinho, meus pais iam ter que bancar aluguel, transporte, alimentação. Então, meus pais não tinham condição financeira para me levar para outra cidade para estudar. Então, eu tinha que me garantir com o que eu tinha, que era algum curso que tinha em Cornélio, que eram pouquíssimos, inclusive na Universidade Estadual. Como meus pais não tinham, inclusive, dinheiro para pagar um curso melhor, ou ainda, talvez até um curso particular ali, e também não tinha muitas opções, eu falei, eu vou ter que ir para estadual. Eu cheguei a fazer o vestibular, que lá eram 2 vestibulares, de inverno e de verão. O vestibular de inverno, que é em julho, eu fiz para contábeis. Só que eu achava que lembra do videogame? Que eu achava que era bom? Só estudar ali para me garantir? Não foi suficiente, obviamente, para eu passar no vestibular. Então, bombei no vestibular de inverno. Minha mãe ficou indignadíssima comigo, brigou horrores comigo. Foi, assim, acho que a maior bronca que eu já levei da minha mãe, da história da minha vida, da minha mãe, do meu pai, de todo mundo, né? Aí eu falei assim, agora eu acho que eu vou ter que estudar. E fui estudar. Eu fui fazer letras porque minha mãe me ameaçou de me sair comigo de casa, né? Se não passasse. Se não passasse na faculdade. Era mais fácil que contar. Aí que eu fiz. Falei assim, já sei o que eu vou fazer. Entrei no site da faculdade e fui ver qual era o curso menos concorrido da faculdade. Era letras e pedagogia. Aí eu pensei assim, cara, pedagogia não dá, né? Porque eu com criança, tipo assim, não vai bater. Eu falei assim, com a minha paciência aqui pra lidar Pelo menos ia jogar videogame com os filhos, com as crianças. Pelo menos ia jogar videogame, isso é verdade. Aí eu falei assim, vou fazer letras. Já gostava de português, inclusive por causa da minha professora Cláudia, e fui fazer letras. Quando eu fiz vestibular para letras e fiz vestibular, o Enem, fiz para engenharia. Foi sonho do meu pai que eu fizesse engenharia. Meu pai é pedreiro. Então, o sonho do meu pai é que eu fizesse engenharia, porque era o sonho dele ser engenheiro. Eram os chefes dele. E ele nunca conseguiu, né? Nunca pôde estudar. Então, meu pai queria que eu fizesse engenharia civil. Aí, eu fiz o Enem, passei no Enem na Federal do Paraná, tinha colocado, inclusive, engenharia e fui chamada para engenharia. Aí, eu tinha colocado, inclusive, para engenharia elétrica e engenharia mecânica. Fui chamada para as duas. Só que quando fui chamada, já tinha saído o resultado do vestibular. E eu pensei assim, cara, não vai dar pra eu fazer engenharia, porque eu sempre fui muito ruim em matemática. Mas assim, sabe quando você sabe que alguém é ruim? Pois é, multiplica por 10. Esta sou eu em matemática. Eu sou péssima. E eu tinha consciência disso, né? Então eu falei, vou fazer letras. Já que eu posso escolher, vou fazer letras, porque pelo menos no português eu me agaranto, né? E aí, quando eu falei para os meus pais que eu iria fazer letras, os meus pais ficaram indignadíssimos comigo. Porque o meu pai não queria que eu fosse professora. Os meus pais, na verdade, não queriam que eu fosse. O meu irmão chegou a virar para mim e falar assim, mas você é muito burra, porque você vai escolher letras, sendo que você pode escolher engenharia. E aí, na minha cabeça, não fazia sentido eu fazer engenharia, porque eu ia sofrer na faculdade, eu não ia, né? E aí eu falei, não, vou fazer letras. E fui fazer letras por causa disso. Tá bom. Os alunos agradecem. Você estava até falando antes comigo aqui, você chegou uma época até a... Peraí, vamos lá. Então vamos. Senão eu ia antecipar as coisas aqui. Você fez letras lá e tal, português e inglês. Foi. De onde veio a ideia? Como que surgiu a ideia de dar aula em cursinho, concurso? Você deu aula em escola antes? Não? Como é que foi isso? Foi. Aí entrei na faculdade em 2011. Eu tinha 16 anos quando entrei na faculdade. Eu era muito então nova. você estava antecipada até, né? Tava.
Você era adiantada. Sou adiantada. Antecipada, E porque, adiantada. e porque tem alguma coisa em relação à idade, né? Quando você nasce até não sei que mês. Dependendo da cidade, pode dar uma diferença. Eu tive um problema. Isso é engraçado como é que certas coisas mudam sua vida, né? Eu sou do dia 2 de julho. 2 de julho é exatamente o dia que divide o ano. Não é 1º de julho, é 2 de julho. Aí, quando eu fui fazer, eu entrei pequenininho na escola, há 5, 6 anos, aí falaram assim, até tanto, os 182 dias primeiro do ano entra numa série, os 182 últimos entra na outra. Aí ninguém falou assim, e quem nasce no 183? O 2 de julho. Aí não tinha essa regra. Aí falaram, então vamos dar uma prova pra ele aqui. Aí eu fui bem na prova, eu adiantei um ano. E não fiquei um ano pra trás. É engraçado assim, às vezes você olha aquela história de efeito borboleta, né, assim, tudo na minha vida teria sido diferente se eu tivesse mudado de turma, mudado dos amigos, mudado tudo que mudou a minha vida inteira, que me levou a ser militar, parará. Por causa de uma decisão de alguma tiazinha quando eu tinha 5 anos e tal. Não sei se era melhor ou pior, mas eu tô satisfeito como eu tô. Ainda bem que me botaram não dá pra saber como seria, né? Mas você tava antecipado, realmente, que geralmente o vestibular é de 17 para 18. Isso. Como eu sou de novembro, então, quando eu fiz a minha inscrição na universidade, eu tinha 16 anos. Quando eu comecei o primeiro ano da universidade, primeiro semestre, eu já tinha feito 17. Mas eu fui aprovada no vestibular com 16 anos. Então, você ali tomando a decisão, se você quer fazer engenharia ou se você quer fazer letras aos 16 anos. Indo pra outra cidade, tal, transporte e tudo mais. Mas você chegou a dar aula em escola, essas coisas? Cheguei. Aí eu me formei em 2014. Em 2015, eu vim morar em Brasília. Eu saí de casa, eu tinha acabado de completar 21 anos. Como é que você veio parar em Brasília? Pois é, na época, eu sempre quis sair da minha cidade. Porque tinha 5 mil habitantes, eu sabia que ali não ia ter área pra mim. Imagina você, se eu queria ser comissária de bordo... Então, Viajar o mundo. Já imagina como é que eu sou, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de conhecer pessoas. E na minha cidade, ela não poderia me proporcionar isso. Embora eu fosse muito nova, talvez, mesmo que inconscientemente, eu já sabia disso. Então eu falava pra minha mãe, isso eu falei desde o primeiro ano da faculdade, que eu sairia da minha cidade. Falei, quando eu me formar, eu vou embora. Só que os meus pais, vendo uma pirralha de 16 anos ali falando que vai embora, obviamente que eles não acreditaram nisso. À época, a minha cidade que eu mirei foi Presidente Prudente. Porque ela já é divisa ali, é bem perto, né? Muito perto. Pra quem não conhece, Presidente Prudente é a cidade que é divisa ali com o Paraná, que é perto da sua cidade, que é já na divisa com São Paulo ali. Pertíssimo. Né? E eu tinha uma prima, tenho uma prima, que que mora em Presidente Prudente. E ela segue carreira acadêmica. E quando eu entrei na universidade, eu entrei pensando em seguir carreira acadêmica. Tanto é que eu fui envolvida com pesquisa na universidade, fiz estágio no centro de pesquisa, enfim. Publiquei vários artigos, fazia pesquisa mesmo, assim. Então, eu queria seguir carreira acadêmica. Mas, no segundo ano da faculdade, eu comecei a namorar. E aí, o menino que eu namorava veio para Brasília. E quando eu me formei, eu falei assim, bom, já que ele está em Brasília, eu vou para Brasília. E aí eu vim para Brasília por causa dele. Não deu muito certo, ou deu, né, porque afinal eu estou aqui, mas no meio do caminho nós terminamos. E eu acabei ficando em Brasília. Então eu vim parar aqui por causa disso. Geralmente quem vem para Brasília é concurso. Para concurso. A época, eu fui muito nova. E assim, na minha cidade, não se falava disso. Eu não tinha essa cultura de, o concurso, vamos fazer concurso. Sim. Não existia isso. Na minha família não tinha concursado, não tem essa... E você chegou a dar aula em escolas aqui? Dei. Aí eu vim para Brasília. O primeiro colégio que eu trabalhava como monitora de crianças de 4 anos de idade. Ou seja, eu limpava o bumbum das crianças. Eu durei 2 meses. Já formada? Já formada. Aí eu pedi demissão, porque eu falei, não consigo, não tem condições. E aí foi quando eu pedi demissão e logo na sequência eu comecei... O primeiro colégio em que eu dei aula, aos 21 anos, foi num colégio no Penorte, que é a Ceilândia, aqui em Brasília. E eu dava gramática e os meninos, assim... Eu tinha 21, os meninos tinham 18, 19 anos. Os meninos me chamavam pra sair, Complicado. Vamos lá. Você chegou a comentar comigo que você começou a estudar para concurso. Que fim isso levou? Foi. Aí, fui pra sala de aula e eu não me adaptei na sala de aula. Não queria aquilo pra minha vida, pro resto da minha vida.
E foi quando eu pensei assim, estou em Brasília, vou começar então a me dedicar ao concurso. Trabalhava meio período e comecei a estudar para carreiras policiais, porque eu sempre tive, aí eu pensei assim, bom, não vou mais ser aeromoça, já aquilo já tinha, não fazia muito sentido para mim. E pensei, que me abre os olhos agora, que me enche os olhos? E a época foi a área policial. Então eu comecei a estudar para carreiras policiais, cheguei a fazer o concurso da Polícia Militar de Brasília, e já estava assim, batendo na trave. Fui para São Paulo para fazer Polícia Civil de São Paulo, não passei por duas, então estava assim, começando a bater na trave já. Quando eu comecei a bater na trave em concurso, estudando ainda, uma amiga minha falou assim para mim, eu fazia cursinho presencial aqui em Brasília, e aí o dono desse cursinho, sabendo que eu era professora, falou assim para mim, Letícia, eu tenho uma amiga que ela tem um projeto beneficente para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Você não quer dar uma aula para ela? Ela tá precisando de professor de português. Aí eu olhei e falei, quero, por que não? Eu sou engajada nessa área, inclusive, de trabalho beneficente, eu gosto. Uhum. E aí eu falei, quero, por que não? Fui dar esta aula para ela, tranquilo, preparei o material, dei aula para ela e ela mandou uma mensagem para ele dizendo assim, olha, eu acho que você deveria fazer um teste com ela. Ela não é uma pessoa para trabalhar apenas de forma beneficente em cursinho e nem para ser apenas a sua aluna. E aí, como ela já trabalhava, já estava, inclusive, inserida no mundo dos concursos, e ela era amiga dele, ele me chamou para fazer um teste no cursinho presencial dele. E foi assim, totalmente sem querer, que eu nem fui para este aulão beneficente pensando em dar aula para concurso. Foi assim que eu comecei. Então, as coisas, elas se transformaram na minha vida. Então, quando eu comecei a trabalhar neste cursinho presencial com ele, a minha grade começou a encher. Então, eu já não conseguia mais estudar para concurso, porque a época em que eu deveria estar, o horário que eu deveria estar estudando, eu estava em sala de aula nos cursinhos, dando aula presencial aqui em Brasília. Mais até do que dar aula, o tempo da aula é o tempo da preparação da aula, né? Uhum. É porque o aluno, às vezes, vê o professor ali, o cara ganha tanto por hora, não sei o que, então, não, a hora dele é em casa antes, não é? A aula é o lazer. A aula é o lazer. Às vezes estou lá, vou fazer uma live, ou aula que eu já dei muito antes, assim, a live é a tranquilidade, só que quantos vídeos, quantas coisas eu tive que ler, me preparar para... E você, professor, mesma coisa, preparar material, ainda mais quando você está começando assim, o trabalho de escrever material, de preparar uma aula, é muito grande. Fora a ansiedade, né? A gente não dorme direito, passa mal, fica nervoso. Não, e o presencial é completamente diferente do online. Eu não sei se você sente isso. Com certeza. Mas o que você faz, por exemplo, no presencial é completamente diferente do que você faz no online. Então, no presencial tem a interação com o aluno vê, às vezes, o professor super novinho, você dá aula pra gente mais velha que você, o aluno vem te testar, entendeu? Então, eu sentia no início que eu tinha uma certa resistência por parte dos alunos, porque eu era muito novinha. Acho que eu devia ter uns 26 anos. Eu dei aula também, bem mais novo que isso, pra gente mais velha que eu. Quando eu dava aula e tal, depois eu comecei a fazer muita palestra presencial, o pior é a cara das pessoas, né? Assim, você tá ali, tem aquela pessoa ali olhando pra você com uma cara assim, que merda, o que eu tô fazendo aqui? Cara, é horrível. É horrível. Mas sabe que teve uma vez, isso me trouxe uma lição. Eu fiz uma palestra, mais de 10 anos, que assim, tinha uma menina que ficava com a pior cara do mundo, a palestra inteira. Sabe assim, e isso me desconcentrou demais. Eu fiquei o tempo todo nervoso, porque a menina só fazia cara de que não estava gostando, cara ruim e tal. Isso me ferrou a palestra, tá? Me ferrou, me tirou totalmente do prumo. Quando acabou a palestra, aí sempre vem o pessoal conversar e tal, vinha, né? Aí ela foi a primeira da fila, falou bem pra caramba, adorou, que achou muito legal. Eu falei, olha só, menina, na boa, você me desconcentrou a palestra inteira. Você falou pra ela? Falei.
É, porque eu falo, né? Eu falo as coisas. Aí eu falei, aí ela, como assim, professor? Você fez cara de que não estava gostando da palestra inteira. Aí ela, não, eu não sei, desculpa, é meu jeito. Aí só que isso foi bom, porque depois nas próximas, se tinha alguém fazendo cara feia, eu falei, não, vai ver que ele é igual a doida da menina lá que Às vezes fazia tá cara feia. É. Mas foi isso. Mas vamos lá. Letícia, então você estudou algum tempo para a área policial e parou por causa da aula. Sim. Podemos mudar de posição e eu virtualmente e eu agora virar sei lá, um cara mais velho, vou te ajudar? Claro, vai. Posso te perturbar? Claro. Abertamente? Pode, abertamente. Então tá. Então eu vou te falar o que eu já conversei com muito concurseiro e eu poderia falar com você. Você assimila o que quiser, desculpa, quantos anos você tem? Você pode falar ou não? Claro, eu tenho 31. Tá, 24 anos mais nova que eu. Aquela frase podia ser seu pai. Vamos lá. Você é nova, você é formada em português, que é ruim para muitos concurseiros, porque o português não é só... Português, língua portuguesa, né? O português não atrapalha só a prova de português. Ele atrapalha, obviamente, a discursiva, que hoje em dia cada vez mais concursos caem em discursiva, e atrapalha muito. A pessoa que não foi acostumada a ter um bom português, provavelmente uma pessoa que não leu muito, ela se atrapalha em tudo. Sim, não, se atrapalha em tudo. A parte de interpretação é necessária na prova inteira. Às vezes eu vejo assim, muita questão, sei lá, eu tenho livros, já dei muita aula de raciocínio lógico, essas coisas, o aluno às vezes não entende, eu falo, pelo amor de Deus, isso aqui é português. Entendeu? Não entende o enunciado da questão de matemática. Sim. E é o português, não é a conta em si, né? É a aplicação da fórmula ali. E assim, até em direito, em tudo, e por você ser formado em letras, muito provavelmente você leu muito, escreveu muito, você tem uma leitura mais rápida, você tem uma compreensão melhor do que você está lendo. Você é nova, não tem filhos, solteira. Não entendo você não estar estudando para concurso. Porque, assim, a vida... Até recentemente eu fiz lá meus 55 e eu publiquei no meu Instagram, quem for lá no Prof. Alexandre Meirelles está lá. Eu brinquei, né? Como se a inteligência artificial estivesse perguntando para mim algumas coisas. E, assim, algumas ponderações que eu fiz, que agora voltaram aqui na minha cabeça quando você estava falando aí que teve vontade... Chegou a começar a estudar para concurso policial... É que assim, eu tinha uma pergunta lá assim, você tem arrependimento? Claro, quem não tem, entendeu? Mas as grandes escolhas da minha vida eu fiz acertadamente. Talvez no início parecia que não, depois no futuro se mostraram acertadas. E talvez a maior decisão assim da minha vida que mudou muita coisa, fui eu, aos 21 anos, no meio da faculdade, eu fazia computação na FRJ, eu falei, eu não gosto disso aqui, eu vou, por causa do pai de um amigo que me influenciou, que era fiscal em São Paulo, ele botou eu e os 2 filhos para estudarmos e os 4 somos fiscais de São Paulo. O pai que aposentou, os 2 filhos e eu. Os meus grandes amigos. E lá atrás, quando eu tomei essa decisão, ela mudou muita coisa na minha vida, porque quando você passa em um concurso, você traz paz. Você traz paz para você e para os seus pais. Sim. Te garanto que lá, os seus pais que te recriminaram por ter feito letras, queriam que fosse engenheiro e tudo mais, teriam hoje uma outra opinião de você se você fosse concursada. Porque quando você passa em um concurso, os seus pais, eles fazem assim, pronto, menos um para eu me preocupar. Esse está garantido. Principalmente filha menina, do interior, toda a mentalidade. Você falou que seus pais têm de outra geração e que é normal. Sim. Tá? Fala assim, beleza, a Letícia tá encaminhada. Você tem boa compreensão de texto, você lê rápido, você é boa de português, tem a vontade de ser policial, você está dando muito mole. Você tinha que estudar para ser policial, porque... Hoje, você é muito nova, você não tem problemas de saúde, você tem aulas e tudo mais. Carreira de professor, quantos professores nós vimos aí? Quantos professores ainda existem no mundo dos concursos já depois de 20, 30 anos dando aula? Sim, são poucos. Sim. E o auge de um professor em termos de remuneração é dar aula para concurso. Mais até do que para pré-vestibular. Então você está no auge de um grande curso, muito nova. Aí você se imagina ainda preparando aula, dando aula, sabe-se lá que mundo vai ser esse? Porque antes era aula presencial, depois aula via satélite, agora aula online. O que vai ser do mundo daqui a 10, 20 anos? Quantos alunos vão precisar daqui a 20 anos que a inteligência artificial não vai dar uma aula muito melhor que você do que todos nós? Entendeu? Então, assim, você está numa idade e para mim, os 30 são o auge do nosso cérebro, são o auge da nossa vida.
é aquela fase que você conquista a vida. São os 30. Tá? Claro que tem gente aqui com 60, com 50, que tiveram exemplos, mas para mim o certo são os 30. Tá? É onde você já não é mais tão novo a ponto de tomar decisões imaturas, você ainda não tem experiência de vida, e você está no auge da sua saúde, do seu intelecto, você ainda não tem tanta dor nas costas, problemas, não tem filhos ainda, no seu caso. Você tem total tempo para estudar, aí é só uma questão de prioridade de remanejar suas aulas. Tá? Talvez você vá ganhar menos, que você vai ter que diminuir o número de aulas e que o Gabriel não assiste esse trecho aqui da nossa entrevista, tá? Do nosso podcast. Mas, assim, provavelmente você vai ter que tirar um pouco da carga horária, mas você não tem grandes boletos para pagar. Você, pagando um plano de saúde, seu aluguel e tal, para um capricho ou outro, você já tem sua remuneração para ter seus boletos pagos. Tá? Mesmo que diminua um pouco da sua remuneração, é só a diferença pouca no final de um ano. E você vai ter tempo para estudar. Você se garante com 30 e poucos anos numa profissão que, primeiro, aí tem todas as obviedades e o senso comum de um concurso público, estabilidade, trabalho, para lá. Você passando para ser policial ou outra carreira, você vai ter que diminuir um pouco suas aulas, tudo bem, mas você vai ter um fixo, e um fixo que te garante para o resto da vida. Tá? Ao contrário de professor que daqui a 10 anos, a inteligência artificial já te trocou. Falando bem nítido. Tá? Então, assim, aí você vai esperar o quê? Você ter 40, com um filho, com menos tempo, com menos aulas dando, já com não tanta saúde assim, com não tanto tempo, cheia de responsabilidades, que filho traz muita responsabilidade. Se é que você vai ter filho, mas é uma opção sua, como a vida vai se encaminhar, né? Você está dando muito mole, entendeu? Porque você tinha que estar investindo na sua vida agora. Os 30 é que fazem a diferença. Eu com 21, eu comecei a estudar para concursos e fui aprovado em alguns, aprovado em outros, e eu entrei no Fisco de Belo Horizonte de 24 para 25 anos, 30 anos atrás. No último dia dos namorados, eu completei 30 anos como auditor fiscal. 11 em BH e 19 em São Paulo. Comecei a estudar em 91, antes de você nascer. Eu sendo entrevistado pelo Gabriel, quando eu fui falar isso, ele falou, pô, foi antes de eu nascer. Eu falei, senti o pai dele lá, o seu Wilson Grandia. Então, assim, depois aos 35, eu resolvi que eu queria sair da prefeitura de BH, por questão de remuneração, que o trabalho lá era muito legal. Na época estava defasado, hoje em dia não. Hoje em dia eu não sairia, porque hoje já tem uns bons anos que a remuneração está boa. Eu brinco que eles esperaram eu sair para triplicar a remuneração. E eu voltei a estudar porque eu tinha 35. Eu falei, pô, com 35 ainda é uma boa idade. Aí entra tudo aquilo que eu falei. Ainda tenho uma relativa saúde, não tinha filhos, eu tinha um enteado, tá, que eu ajudava a cuidar, mas ele já estava grandinho, já com seus 20 e tal. Eu ainda tenho uma boa saúde, um bom intelecto, estava terminando um mestrado com os neurônios bem ativos ainda. Um mestrado em estatística no UFMG não é uma coisa tranquila de se fazer, né? Funcionam, põe os neurônios para desenferrujar bem. Então, assim, ali foi meu último tiro. Com 35, 36, eu passei no auditor da Receita Federal, no auditor de São Paulo, e fui a São Paulo. Você está com 31. É uma idade perfeita para estudar. Perfeita. Não tem melhor idade do que os 30 e poucos. Os 20 e tantos, 30 e poucos, somente os 30 e poucos é a melhor idade. E nas suas condições de tudo que eu já falei, você tá doida. Você tinha que estudar. Só que outra coisa, você tem condições até de, já que a área policial é o que te traz mais vontade de estudar, você tinha que mirar a PF. A PF é o auge. Se você gosta de viajar, se você gosta de coisa, que tal, a gente tá aqui mesmo entrevistando o Diego Ribeiro, piloto de helicóptero na PF. Entendeu? Então, assim, você tinha que mirar a PF. E você passa. Você passa. Você está, você passa. Aí você vai garantir. Talvez até você pense, pô, mas aí lá na frente, eu na PF, eu posso até ganhar menos, PF, algumas aulas, menos do que hoje se eu me lotar de aula. Quando a gente faz é porque quem é muito novo não pensa tanto isso. Quando você tem 55, eu sei que se a vida tem uma montanha-russa, eu sei que eu já estou na descendente faz tempo, sabe? Então, assim, você olha muito mais para trás do que você pode olhar para frente. Quando você estuda para concurso, você pensa, às vezes, em um montante. Eu sempre pensei no seguinte, eu fiz computação na UFRJ. Naquela época, que era o vestibular mais difícil, era mais difícil que medicina, era o boom. Não existe TI desempregado hoje, imagina naquela época. No meio da faculdade já estavam as empresas querendo te contratar, ou você abria seu negócio, ganhava dinheiro e tal. Só que eu sempre pensei o seguinte, pô, meus colegas de faculdade, hoje eu olhando para trás,
Não conheço nenhum desempregado. Todos estão empregados até hoje, alguns até na Europa, Estados Unidos e tudo mais, trabalhando tudo com TI. Mas se eu penso assim, o ganho deles, tá? O meu ganho é meio que constante a vida inteira, tá? Minha receita de fiscal ali, oscila um pouco para cá e para lá, mas a faixa, o intervalo de confiança não é tão grande assim, né? Não vira de 5 a 50. Tem uma certa estabilidade de remuneração. Se eu fizer um gráfico, na minha cabeça de matemático, de renda montante, renda por anos, eu tenho um retângulo assim, meio fixo, né? Um retângulo. Se eu pegar essa área desse retângulo, você falou que era ruim de matemática, mas acho que dá entendendo. Se eu pegar o montante de recebimento ao longo desses 30 anos que eu sou auditor fiscal, comparar com os meus amigos, alguns vão ter ganhado mais uma época, outros ganhando um pouco menos e tal, mas eu acho que eu estou acima da média, mas eu tive paz em 30 anos, coisa que a galera de TI não. Entendeu? Por mais ter um trabalho e tal, não. A minha esposa, a vida inteira ela é formada em TI também, a vida inteira trabalhou com TI, saiu faz alguns anos até para ter nosso filho, então, história nossa. Então, assim, é uma vida que acaba com você, e a própria iniciativa privada, em quase todos os campos, é uma vida que acaba com você. Então, por mais que eu tenha tido colegas que faturaram mais do que eu, esse retângulo deles foi maior, ou um trapézio que seja, foi maior do que o que eu recebia, eu não troco. Eu não troco pela paz que eu tive nesses 30 anos e que ainda terei, tá? Com uma aposentadoria maior que a de muitos, de quase todos. Quando você pensa hoje, novo, no tanto que você recebe, hoje tal, papá, quando você faz esse gráfico mental, ao longo da sua vida, você sendo um agente da PF, alguma coisa assim, e pelo que você vai receber, com mais paz, e você está na idade agora de conseguir isso. Não vai ser aos 40 e pouco quando você for trocada pela Maia aqui do GRAM. Pela inteligência artificial, entendeu? Então, assim, professor sempre vai ter gente precisando de recursos, um monte de coisa, sempre vai ter. Mas o mundo é muito louco, esse mundo que a gente vive, cada vez mais louco. Então, assim, deixa eu garantir, por justamente o mundo ser tão louco, que eu acho que é muito interessante deixa eu garantir. Se lá na frente eu não quiser, pede a exoneração, entendeu? Se o mundo virar tanto assim, eu peço a exoneração. Mas eu tenho um colchão feito. Eu acho que o podcast era para eu te entrevistar, só que talvez essa conversa aqui caiba para algumas pessoas. Se eu fosse você, não estudaria português? Sim. Nem um minuto, porque uma coisa ruim é que às vezes, como a gente é professor, você se sente na obrigação de gabaritar a prova. O que os alunos vão pensar se tiverem 10 questões e eu acertar 8? Entendeu? Não interessa isso. Não interessa. O que interessa é ter um nome no Diário Oficial. Sim. Isso é o que interessa. Eu tive isso que eu fiz especialização em mestrado em estatística. Quando eu fui fazer minha prova de São Paulo, eram 5 questões de estatística. E eu acertei, eu não me lembro se 2 ou 3. E na época tinha um fórum, né, um fórum concurseiro, e depois até o fim da aula, aí eu falei, cara, tu não é mestre, como é que você acertou 2 ou 3? Eu falei, porque minha prova não deu tempo de resolver. Tinham 2 questões lá que eu olhei e falei, isso aqui vai levar 10 minutos cada uma, eu vou pular. E eu não fiz. Então, assim, mas eu fiquei com essa vergonha de não ter gabaritado as 5, porque eram questões que eu sabia fazer, mas que por opção minha, por tática de prova, eu não fiz. Entendeu? Então, na época eu sabia, hoje em dia eu não sei mais não. Eu esqueci tudo. Então, assim, talvez você tenha essa vergonha de não... se eu não gabaritar português, não interessa. O que interessa é o nome no Diário Oficial. E você vai se sair muito bem em português, obviamente que você vai. Eu sou ruim de exatas. Aprende-se. Hoje em dia, com essas aulas online, questões, material escrito muito bom, questão pra caramba pra fazer, aprende-se. O que cai na Polícia Federal tem uma parte de estatística maluca, que é bem complicada mesmo, mas é complicada pra todo mundo. Dificilmente vai ter alguém com mestrado de estatística lá fazer aquela prova, quase ninguém vai se dar bem nela. E o que faz diferença mesmo na prova são outras coisas, que você estuda e você aprende. Você passa numa Polícia Federal. Sim. O dia que você passar, você me chama para posse. Com certeza, mas assim, essa questão de me tornar policial, por exemplo, isto não é um sonho que está engavetado. Ele está adormecido. Eu não sei até quando, mas está aqui. Mas por ser uma realização pessoal. Sabe aquela coisa que você ainda quer fazer? Não sei se você ainda tem alguma coisa pra você que você pensa claro. Assim, não sei, quero pular de paraquedas, não sei. Não, isso não. Depois que eu tive filho, eu não faço mais nada. Eu não passo nem dos 120 do velocímetro. Pra mim,
tá aqui. Tem algumas coisas que eu quero me realizar. Mas para que eu me sinta realizada como pessoa, sabe? Claro, ser concursada, isso traz mudanças na vida de qualquer pessoa. Inclusive, nós trabalhamos com isso todos os dias. Nós vemos a vida das pessoas mudarem todos os dias. E por que não vai mudar a minha, né? Óbvio que mudaria também. Mas é para uma realização pessoal. Assim como eu tenho outras questões que eu também quero realizar. Você é muito nova ainda. Mas, ó, só te falar, eu passei no auditor da Receita Federal em 2005. O concurso anterior foi em 2003. O 01, se não me engano, o nome dele era Rodrigo. Eu nunca o conheci. Ele era formado em letras, em português. O 01 do auditor da Receita Federal. Olha aí. Você vê, tem o 01 de auditor da Receita aí. Que estudou matemática pra caramba. Que estudou, bem mais do que na Polícia Federal. Isso eu te garanto. Com certeza. Matemática financeira, estatística, tudo tinha naquela época. E muita contabilidade. Bem, tirar dessa questão, essa parte aí, como que você falou então que você começou a estudar você começou a dar aula lá para concurso e tal, nesse curso presencial. Faz quanto tempo você está no GRAN e de onde veio? E você foi chamada aqui para o GRAN, né? E você está há quanto tempo aqui? Quais as matérias? Como é que que você está lecionando? Eu estou no GRAN há 2 anos e meio. E eu entrei no GRAN para dar aula de gramática, e depois da aula de gramática veio redação discursiva, e aí a gente acaba dando outras coisas, né? Então, a concurso do PND, que grava teoria que é mais teórico mesmo, ali a parte de linguística. O que é PND? É o concurso para a área de educação, como se fosse o CNU, mas para a área de educação. Não teve agora tá tendo um grande CNU de professores, assim? PND. Tá. É esse. Então, eu tô gravando essa parte teórica e é isso, mas o que eu trabalho aqui é gramática e redação discursiva. E o GRAN surgiu, né, eu fiquei conhecida pelo GRAN por causa do concurso do Banco do Brasil, que foi quando eu entrei. Aí eu saí desse cursinho presencial porque veio a pandemia, então os presenciais praticamente acabaram. E à época eu fui chamada. Essa mesma amiga que me indicou para dar aula no presencial, ela me indicou também para o online. E aí eu entrei em um outro lugar para dar aula de redação discursiva, porque o professor tinha saído, enfim. E na semana seguinte que eu entrei, saiu o edital do Banco do Brasil. E aí o edital do Banco do Brasil saiu, ninguém tinha ideia que ele sairia, ninguém tinha ideia que também ia ser um concurso gigantesco. E aí, nesta época, eu meio que caí de paraquedas. Então, para você ver que a minha vida foi acontecendo para a educação e para a área de concurso, sem eu querer, sem eu buscar isso. Letícia, todo mundo que eu converso é a mesma história. É? E a minha também, tá? Mas assim, que é aquela velha história assim, não existe sorte, é quando tem oportunidade, com a preparação e tal. Quando você está bem preparado para alguma coisa, sei lá, alguma coisa conspira a favor conspira vai total. E roda. Aí nas minhas aulas do Banco do Brasil, inclusive, foi quando eu conheci o professor Beto Fernandes, que também... Já entrevistei aqui também. O Beto é fantástico. E nas aulas nossas, batia 3.000, 3.500 alunos ao vivo quando a gente estava dando aula. E eu entrava num cursinho assim... Isso é uma audiência muito alta. Muito grande. Muito grande. A primeira vez... O recorde foi 1.000 no edital da Receita. Pois é, então... E eu nunca tinha dado aula, assim, pra tanta gente, né? É porque você não pessoas, vê, né? Exatamente. Se for num auditório com 3.000 pessoas, um monte de gente bocejando, você sai correndo. A cabecinha a perder de vista. Mas porque quando eu terminei a aula, que eu vi quantas pessoas tinham na live, eu não acreditei. Porque eu vi o chat assim, né? O chat eu não conseguia ler. Aí você não consegue ver chat. Não conseguia. O chat ficava subindo, assim, desesperadamente. Eu tentava ler e aquilo, eu falava, meu Deus do céu, é gente pra caramba. E só que eu não fazia ideia de quantas pessoas eram. E eram todas as aulas, isso foi acontecendo. Então, o Banco do Brasil me deu uma visibilidade muito grande. O Banco do Brasil caiu no meu colo. E eu encarei. Tanto é que eu entrava no cursinho, nas televisões, assim, do cursinho, que era cheio de televisão, era só foto minha e do Beto. E eu olhava aquilo, eu não entendia. Eu acho que demorou tempos pra eu entender. Eu falei, caraca,
As redes sociais começaram... Foi quando eu tive que parar de, né, transformar a minha rede, por exemplo, de pessoal para profissional. Então, foi mudando tudo muito rápido. Eu dando aula, assim, desesperadamente. Eu passava o dia inteiro no cursinho, almoçava no cursinho, jantava no cursinho, passava o dia inteiro lá. E aí, por causa disso, do Banco do Brasil, porque aí foi o primeiro, depois o segundo, aconteceu a mesma coisa, e aí o GRAN me contratou. Sabe quando eu comecei a dar aula, eu tava pensando aqui, acho que eu não contei isso, não. Sei lá, às vezes vem umas memórias. Como eu falei, tem muita idade, aparecem essas coisas. Semana mesmo, minha esposa mandou contar uma história, a gente tava em 3 casais jantando, aí ela falou assim, amor, conta aquela história do não sei o que lá e tal, do sovaco, do não sei o que lá e tal. Eu falei, que história é essa? Já me contou uns anos atrás, eu falei, não lembro. Aí ela me falou, eu falei, aí contei, todo mundo morreu de rir, ela era uma história de um ex-colega lá de BH e tal. Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, às vezes aparecem umas histórias malucas, né? Quando eu comecei a dar aula, eu estava na faculdade precisando de dinheiro. Aí eu vi um cartaz assim, procura esse professor de matemática para escolas militares. Eu falei, pô, já fui militar, vou dar aula para esses caras aí. Tô precisando de dinheiro. Aí só que eu não tinha onde anotar, né? Não existia celular e tal. Aí eu falei, vou arrancar esse cartaz. Aí peguei o cartaz, era uma folhinha daquelas xerox assim, né? Aí peguei, arranquei, apareci lá no cursinho, falei, vim me candidatar, eu dei uma aula teste lá e tal, o cara conversou comigo, falou, tá, vou ver aí quem mais vem, qualquer coisa eu te chamo. Aí passou uma semana, ligaram pra minha casa, aqueles telefones que você ligava, né? Perto, 20 dias. Atende na extensão. Aí falou pro dono, não apareceu mais ninguém aqui não, vem aqui dar aula. Aí eu comecei a dar aula, e foi legal. Também você levou o cartaz embora? Como é que você queria que alguém aparecesse? Eu tinha 18 anos, e a turma era só um pessoal de 25, 30, né? Tudo fardado, todos os caras da Marinha, assim, os sargentos da Marinha, cabo, tudo fardado. Aí eu dando aula, então, uns meses depois, o dono do cursinho falou pra mim, pô, cara, você mandou bem, os alunos gostaram de você e tal. O engraçado é que ninguém mais apareceu aqui. Eu coloquei um cartaz lá na faculdade, e no mesmo dia você apareceu. Aí eu falei, você só colocou um cartaz? Ele é. Aí eu fiquei calado, eu falei, tá. Eu falei, porra, eu eliminei os concorrentes, sem saber, sem ser por mal. Falei, deixa eu pegar esse cartaz Guardou aqui. Pra ele, levou a informação. Eliminei a concorrência, fiz uma fraude no concurso. Bem, Letícia, vamos lá. Vamos conversar de português? Bora. Pegar dicas aqui mais de como estudar, diferença de bancas, prova de cursiva, recurso e tudo mais, tá? Primeira coisa, muita gente não tem uma base legal da nossa língua. Como que começa a estudar português para quem não tem uma base boa? Pois é, quando a gente fala de língua portuguesa, é comum, a reclamação é, eu não sei português, eu não tive uma boa base, eu nunca aprendi, nunca consegui entender, mas os alunos têm essa dificuldade porque português ele tem uma linha, né? Ele tem como regra para você estudar. Eu não tô falando de regra gramatical, eu tô falando de regra em relação à sequência. Provavelmente na matemática você também não dá para você começar, sei lá. Você não dá para saber equação de segundo grau sem saber de primeiro grau. Pronto, é isso. Português é a mesma coisa. Então, português você não começa estudando na sintaxe, porque muita gente fala, o que mais cai? Cai regência, cai demais. Então vou estudar só regência. Vai, mas e o resto? Você não vai estudar? O resto que eu digo para trás, né? Você não vai estudar? Então, o problema de língua portuguesa é a falta da base. E a base da língua portuguesa, para você compreendê-la, é morfologia. Então, classe gramatical. O aluno que ele precisa aprender português, que ele tem dificuldade em português, ele precisa começar com morfologia. O que é morfologia? Classe gramatical. Aqui, onde tudo começa. Então, aquela coisa de substantivo, o que é um substantivo? O que é um adjetivo? O que é uma preposição? É isso que você vai estudar primeiro. Mas uma coisa que eu falo, não sei se eu falo bobagem, tá? Não é a minha disciplina. É que geralmente você vai começar a estudar um material, seja uma gramática, um PDF, uma videoaula, geralmente assim, começa ali por aquela parte ditongo, acentuação, divisão silábica. Às vezes eu falo para os alunos o seguinte, cara, esse troço é chato, pula isso, vai para depois um pouco, depois você volta. Eu falo bobagem ou não? Não fala bobagem não. Por que acontece? Isso que você falou, né, de ditongo, é fonologia. Fonologia é acentuação, basicamente, que cai em concurso, né? A fonologia, ela não precisa de ninguém. Então, tanto faz você estudar, por exemplo, antes da morfologia, tanto faz você estudar entre a morfologia e a sintaxe, tanto faz você deixar para o final, porque ela não precisa de base. Porque eu acho ela mais chata. Pra quem tá começando, fica aquele monte de regrinha de ditongo. Você não gosta? Eu acho muito chato. Nossa, eu acho tão legal. Eu entendo, eu sei, eu estudei muito isso quando era moleque lá para concurso militar, mas eu preferia ir logo para os adiantados. Eu acho uma área tão bonita, por incrível que pareça, eu acho que é mais interessante do que... Não vou dizer como que é a sintaxe, porque de fato sintaxe eu acho interessantíssimo, assim, eu acho riquíssimo. Mas fonologia é interessante porque assim, tem só você ensinar a regra, né?
que é chato para um caramba, mas o por trás ali, a movimentação, os órgãos que você utiliza para você conversar, essa é loucura de cabeça mesmo, coisa de professor, mas é interessantíssimo, é muito legal a fonologia. Ali que você pega também muita gente que erra erros de português básicos também, né? Sim, nossa, a acentuação, por exemplo, aonde que eu acentuo? Por que eu acentuo aqui? Por que eu não acentuo ali? Bem, acentuação, fonologia. Engraçado, eu viajei de férias a Portugal em junho e eu trouxe um livro de lá para ler. Um livro de Porto. Eu trouxe mais de um. E engraçado assim, como que um monte de palavra é diferente. Eu falei, pô, mas não unificaram essa droga no acordo? Mas não, tem um monte de coisa diferente. Aqui é registrado. Lá é registrado, não tem o R. Lá em Portugal. Não, é porque assim... Engraçado, tem um monte de coisa diferente. E aquele C, né, que fala, sei lá, aqui é fato, lá é facto. Tem várias diferenças. Eu falei, pô, eu achei que tinha unificado. Teve essa tentativa de unificação, acho que foi em 2010, por aí. Acho que foi em 2009, 10, por aí. Foi em 2009, houve sim a tentativa de unificação da língua portuguesa. Só que não tem como unificar a língua portuguesa, porque lá no século III, quando a nossa língua foi criada, antes de Cristo, inclusive, século III antes de Cristo, quando as línguas romênicas começaram a ser difundidas pela Europa, a língua portuguesa que veio do latim vulgar, que é a nossa língua portuguesa, começou a ser espalhada. Então, ali, quando começou a ser espalhada, vários lugares começaram a falar a língua portuguesa, cada um começou a falar de um jeito. Portugal começou a falar de um jeito, Angola começou a falar de outro. Então, imagina você, dentro do seu círculo de amigos, vocês falam de uma maneira, imagina um país inteiro falando um único idioma. Então, por mais que houve essa tentativa, a gente já tinha ali os nossos dialetos, as nossas próprias regras, e o Brasil não levou isso para frente, não, porque a gente falou assim, beleza, vamos unificar assim. Mas a gente deu uma bela de uma... Um migué, não sei. Um migué e falamos, deixa quieto, vamos... Muita coisa engraçada assim, que eu já tinha visto, às vezes, até em corretor no celular, vário. A gente fala vários e várias. Aí, às vezes, eu tava digitando ali, eu falo, por que aparece vário? Não existe vário? Não existe. Em português de Portugal tem lá a frase lá com vário. Eu falei, como vário? Mas tudo bem, vamos lá. Segue o jogo. Loucura do português. Aí tem a sequência lá de estar português. Você falou que a parte ali de fonética pode deixar para depois. O que é interessante. E o que interessa é o início ali, a morfologia. Morfologia e sintaxe. Não tem como. Quer dizer, tem, tá? Mas o que você prefere? O caminho mais fácil ou o caminho mais difícil, né? Quer encurtar? Então começa com morfologia, depois vai para sintaxe. Entendeu morfologia, vai entender sintaxe, não tem como. O que muitos alunos têm dificuldade é porque eles acham que são duas coisas... Sintaxe são as orações. As orações, o período simples, o sujeito, os objetos diretos, enfim. Os alunos acham que são duas coisas que não se misturam. Então se isso aqui é sujeito, não pode ser substantivo. Gente, é a mesma frase. Ainda assim é o mesmo idioma. Se eu faço uma análise morfológica, eu consigo fazer uma análise sintática. Eu posso fazer, inclusive, uma análise chamada de morfossintaxe, porque existem ali as duas análises. Então, a língua portuguesa, ela se mistura, tá? Então, não isso aqui é sujeito, mas isso aqui pode ser substantivo? Sim, substantivo na morfologia, sujeito na sintaxe. Então, a gente pode fazer as duas análises. Então, a maior dificuldade do aluno que ele não aprende português é porque ele não sabe a regra básica, que é a morfologia. Aprender morfologia, galera, vai aprender sintaxe. Letícia, o resto. Fonologia, semântica, interpretação de texto, deixa para o final. Coloca onde você quiser, mas foque em morfologia e em sintaxe, porque de fato é o que cai em prova. Cai fonologia, acentuação? Cai. Cai semântica? Cai também. Cai interpretação? Principalmente Sebrasp ama cobrar ali pelo menos uns 5 itens de interpretação. Você precisa de gramática para entender a interpretação? Precisa. Mas foca porque é melhor você compreender essa primeira parte, que é o que você mais vai utilizar, do que o restante. Eu sempre falei assim, pessoal, pula essa parte inicial, vai para as outras, tá? E não estude por gramática, mas tem uma gramática do lado para consulta. Sim, concordo. Eu acho interessante isso. Qual é a gramática hoje em dia que é mais indicada assim, para os concurseiros? Porque Celso Luft, Bechara, qual desse? Então, tem muitos... Ou alguma banca segue mais uma, segue mais a outra? Eu gosto muito do Bechara, mas nem todo mundo
costuma gostar muito dele porque ele tem uma linguagem um pouco mais difícil. Então, tem o Fernando Pestana, por exemplo, que Sim, de é uma concurso, gramática que eu sempre indico, porque a linguagem dele é extremamente simples. Ele escreveu uma gramática voltada para vocês, concurseiros, né? Então, assim, ele fala toda hora de como que a banca faz, como é que a banca cobra. Pestana é muito bom. Ele é excelente, ele é inteligentíssimo, a gramática dele é muito boa. Obviamente que a gramática dele não foi criado com base nas vozes da cabeça dele. Claro que ele é uma pessoa que entende muito bem de português e conhece todos os outros gramáticos que existem, né? Então, eu acho que a gramática dele, para você que tá começando, é indicada, é a melhor. Mas não estudar a gramática, mas porque é um catatal. Mas assim, tem uma dúvida... Isso. Vai lá na gramática. Tem aluno que fala assim pra mim, Letícia, comprei este livro aqui e vou estudar português pela gramática, pelo PDF ou pela gramática, vou ler. Eu não indico fazer isso, porque, por exemplo, uma coisa é você ler penal no PDF, eu acho que dá pra você entender perfeitamente, entendeu? Sim. A teoria dos crimes ali, enfim. Sim. Ótimo, lindo, você vai entender. Porque não tem muito pra onde fugir, não vai ter tantas regras particulares, não vai ter tanta exceção à regra. Você vai ler, tá lindo. Gramática, eu não oriento fazer isso, porque gramática você já tem dificuldade. Então, evita ficar lendo. Vai estudar português, principalmente para você que está começando, principalmente para você que tem dificuldade. Comece com videoaulas, porque o professor ele vai esmiuçar tudo que você precisa para a parte, né, que cai na prova. Então, aí, não entendi muito bem isso, quero outros exemplos, quero não sei o quê. Aí vai para gramática, faça pesquisa, que você vai entender que o professor, por exemplo, Pestana, vai explicar ali nas regras dele perfeitamente. Quando o aluno fica mais estagnado ali de percentual de acertos, o que se indica assim para ele conseguir ultrapassar os 70%, aquelas barreiras ali? Então, eu acho muita prova? Acho que questão. Porque né? se ele, por exemplo, aí você é um especialista aqui em estudos, misericórdia. Se eu falar besteira aqui, você já sabe, né? Não. Aí você me corrige. A portuguesa é com você. Por que acontece? Se você tá errando, por exemplo, eu tô errando muito, não sei, transitividade verbal. Então, eu tô fazendo baterias de exercício, eu tô vendo que o meu fraco é transitividade. Para de fazer o que você tá fazendo, Você sabe que eu sempre me dei bem em português, mas eu não sei os nomes de nada. Igual eu te perguntei, o que é morfologia? Eu não sei. Eu sabia fazer a prova. Claro que eu gostei muito de português na vida, mas eu nunca tive essas coisas assim. O que é... Não sei. Todo mundo que fala isso, eu não sei. Me dou bem, mas não sei. É migué. Você sabe. É sério. Eu não sei as classificações, onde que tá cada coisa. Isso aqui é sintaxe. Você falou agora sintaxe. Eu falei, sintaxe é orações, né? Ele sabe. Tá, mas sabe. Assim, sem muita, meio na corda bamba ali, vai. Aí, por exemplo, eu tô errando muito transitividade, eu tô fazendo exercícios, então começa a anotar. Então, você está estudando português, ao final de cada bloco, você sabe que ali o ideal é que você faça questões. Fiz muitas questões deste conteúdo, errei muito, sei lá, transitividade verbal. Se você sabe que você está errando muita transitividade, você sabe que você está com um fraco em transitividade. O que você vai fazer, então? Vai parar tudo que você está fazendo, vai revisar a transitividade. Fez revisão? Vai descer além ali em questões de mais transitividade para você ver se você entendeu. Então, português não tem erro. Português estudei teoria, fui para questões. Errei questões, voltei para teoria. Acertei, entendi a teoria, voltei para as questões, comecei a acertar de novo, segui para frente. Tá. Mas aí você me corrige se eu estiver errado. Não, eu falo isso também. O que eu falo é assim, para mim, uma coisa que vale para qualquer matéria. Às vezes a pessoa fala assim, eu não passo de 70% em português ou em matemática financeira. Eu falo, não, peraí. Você tem algumas coisas que estão afundando tua nota. Tá ficando que é uma trás, média, né? É uma média. Então, sei lá, matemática financeira. Você está estando bem em juros simples e compostos, ou em amortizações você está se dando mal e tua média está ficando 70%. E geralmente eu falo que o bom senso responde. Assim, sei lá, você vai fazer uma prova de português, aí você fala, lá vem uma questão de verbo. Sabe assim? Então, eu acho que alguma coisa aqui fala que você não gosta de verbo, você não se dá bem com verbo. Aí eu falo, cara, identifica o que é ruim daquela matéria, que não é em tudo, se você está fazendo 70%, você tem coisas fazendo 90%, tem coisas fazendo 50%. Identifica aqueles que você está ruim, estuda de novo, ou para uma videoaula, para um PDF, o que seja, e depois pega 100 questões daquele troço, ou 200, sei lá, e massacra aquilo. Eu chamo de massacre. Faz um massacre. Mas não tá no meu ciclo de tudo, não interessa. Tira um domingo à tarde,
em vez de ver o jogo, pega, não, agora domingo à tarde eu vou fazer 100 questões de verbo. E vou fazer. Entendeu? Eu me lembro, isso eu aprendi com 13 anos de idade, eu estava estudando para concursos militares, e tinha umas verbo. Eu não me dava tão bem com verbo e outras coisas. E eu ia encarar a prova da Epicar era só português e matemática. Era a única das 3 forças que não caíam ciências, história, geografia e tal. Aí, faltando pouco tempo para a prova, eu tirei um domingo. Eu me lembro que aquele dia, aquela época, com 13 anos, eu já contava quantas horas eu estudava. Eu estudei 13 horas líquidas naquele domingo. 13 anos de idade, você não tem coluna, você não tem filho, você não tem dor de cabeça, você não tem nada. Não tem que fazer mais Foi a nada, vez né? que eu mais dei na vida disparado. Nunca mais repeti nada perto disso. Eu peguei um livro de português, assim, e eu peguei de questões, eu falei, comprei num sebo, eu falei, eu vou resolver esse livro inteiro. Eu juntei mais uns 2, 3, tudo que é verbo, não sei o quê, parará. Dali pra frente, eu virei o cão, depois daquele domingo de 13 horas líquidas, eu fiquei bom naquelas coisas de português que me ferravam. E fui muito bem, passei em 18º na Epicar, um concurso na época que tinha 35 mil candidatos, na época era muito concorrido, ser militar, essas coisas, né? Ainda era regime militar. Né? Então, assim, eu aprendi lá com 13 anos, eu falei, cara, tá ruim alguma coisa, tira um tempo pra estudar e massacra. Massacra. O aluno, se você vê, olha assim e fala assim, eu não gosto. Se você já tem, de fato, essa aversão, é porque tem alguma coisa, mas você não gosta porque é chato, porque tem. Verbo, por exemplo, é chato para um caramba. É porque tem aqueles troços assim, aqueles verbos anômalos, defectivos. Eu falei, até o nome que é defectivo, pra mim, já me fala o que serve. Se chama anômalo, não pode ser uma coisa boa, né? Nem defectivo também não pode ser uma coisa tão boa. Aí eu olho assim, eu falo, não, tem aquele eu, não existe, eu abolo, algumas coisas assim. Defectivo. Eu falo, porra, que meleca. E a banca vai lá na pegadinha, né? Vai, claro, eu fedo, mas eu feder não é anômalo, não. Eu fedo existe, fedo né? Existe, eu fedo. Tá. Eu fedo. Então, assim, se você já não gosta, porque existe o chato que é chato mesmo, né? Não dá pra gostar de tudo também. E existe aquele chato que você não gosta, mas porque você não gosta, porque tem um negócio aqui, entendeu? Se tem esse negócio aqui, você já sabe que você precisa dominar, que precisa fazer. É aquela questão quando você tá fazendo um simulado, que você olha, que você sabe que é daquele assunto, você já pula pra próxima, que você não quer fazer. Quando eu vejo provas de português, Letícia, tem as 3 bancas grandonas, né? Que eu chamo de tríade. Sebrasp, o antigo CESP, né? FGV e FCC. Pra mim, a minha favorita em tudo, sempre, ao concurso, é a FCC. Pra mim, ela tá muito à frente em qualquer matéria das outras. Para mim é uma prova mais previsível, é uma prova que seleciona melhor os candidatos. Você estuda, você tem uma prova ali para você fazer. A GV tem suas loucuras e o Sebrasp também. E a GV, para mim, a loucura maior dela é português. Com certeza. Porque é uma prova que, caramba, nem os professores conseguem gabaritar a prova. E nas outras matérias isso não tem, entendeu? Sim. Então, assim, uma prova que nem os professores... Porque nem os professores da GV acho que sabem por que marcaram letra C. E eu me lembro que teve até uma questão, se não me engano, foi o auditor da Receita Federal, o último, que eu vi correção pós-prova do GRAN e de outros 2 cursos. Sei lá, um curso marcou A, outro curso marcou B, e não foi só um professor não, foram uns 3, 4 professores daquele cursinho que juntaram para fazer a prova, tá? Um curso fez A, outro curso fez B, outro curso fez C, e a FGV deu D. Não, eu falei, porra, não dá, ué. Pra que você estuda, então? Geralmente, quando nós fazemos pós-prova, o nosso pós-prova costuma ser um professor, por exemplo, para corrigir prova de português, né? Sim, sim. Então, você recebe a prova. E é uma pressão, é ruim. Tem professor que não gosta de fazer. É terrível. Você tem que fazer correndo num domingo à tarde, à noite, que é o horário da missa, é o horário de ficar com a família, é hora do futebol, ninguém quer, né? Não, e às vezes você tem, sei lá, 30 minutos para fazer a prova ruim. E você tem que gabaritar, né? Porque afinal é você que tá lá corrigindo a prova. E às vezes você pega a FGV, por exemplo, que vai acontecer isso. Então, quando você erra, saiu o gabarito, professora, de, sei lá, 10 questões, nós acertamos 8. Eu falo, gabaritamos! Gabaritamos, então. Mas é sempre assim. Quando é FGV, inclusive, costuma ser 2 ou 3 professores que fazem a correção da prova juntos. Sim, os cursos fazem isso. Porque não tem como. Letícia, mas poxa, aí me lascou, né? Porque eu lá na prova tenho que fazer sozinho. Filho, fazer o quê? Você que vai ganhar o dinheiro lá, tem que ser você sozinho. Mas o que eu falo é assim, por mais que a banca você não gabarite aquela prova, se gabaritar meio até que competência com sorte, alguns chutes que deram certo, mas se você se preparar bem, você vai tirar 7. Sim. E seus concorrentes vão tirar 5. Sim. Então, assim, você já melhorou. Você não vai tirar o 10, como você pode tirar em penal, como você pode tirar em condicional e em contabilidade. Parece que mas o 7, o que interessa não é a nota que você tira. O que interessa é você em relação aos outros. Sim. Você está competindo. É passar. É competindo, entendeu? Então, assim, no meu concurso para ser fiscal de São Paulo, quem tirou 58% virou fiscal.
Olha aí. E foi um dos concursos mais difíceis da história. Então, assim, não interessa a nota, quanto que você tira e tal. O que interessa é que com 58% você estava dentro das vagas. Sim. E às vezes com 99% você não tá. Sim. Sim. A FGV, ela se diferencia hoje, por exemplo, é uma banca tão chata, porque ela é diferente na hora de cobrar o português. Eu acho que é só o português, né? Porque pelo que eu vejo... É pior o português mesmo. É... As outras bancas, em direito cobra muita jurisprudência, não sei o quê. Mas tá mas dentro. É uma prova. É uma prova, assim, que os professores conseguem resolver. Tá dentro do esperado, né? Isso. Então, por exemplo, tá cobrando jurisprudência, mas tá cobrando a jurisprudência de fato dentro da jurisprudência. Sim. E não aquele troço que você sabe de onde tiraram isso. De onde tiraram isso. A FGV, porque a gente tem que gravar, né? Então a gente pega aqui, a gente tem que tentar facilitar para a vida para o aluno a FGV. E eu tento muito explicar o porquê que a banca tá fazendo daquele jeito. Então, como que a banca gosta de explicar o português. Então, assim, o que eu percebi já da banca FGV, e fica essa dica para você, que se você vai fazer prova FGV, tem que fazer questões. Letícia, eu vou estudar teoria de gramática? Estude, claro que você estuda, porque a banca cobra gramática sim, tá? Cobra de um jeito um pouco diferente, mas cobra. Então, o que eu sempre falo pro aluno? FGV, ela gosta de cobrar gramática, só que ela é tão difícil porque ela não cobra gramática que nem as outras bancas. Então, por exemplo, você pega a FCC. A questão da FCC, ela fala, nas alternativas abaixo, assinale nas alternativas abaixo, assinale aquela que tem erro de crase. O que você já sabe na sua cabeça? Você pula de uma caixinha para outra. Então, eu já tô na caixinha da crase. Eu sei o que eu tô buscando aqui. Então, eu vou nas alternativas buscar onde tem erro. A FGV, ela não fala dessa forma. A FGV, ela cobra crase, ela cobra concordância, ela cobra esses outros conteúdos. Por exemplo, conjunção. A banca gosta de cobrar conjunção. Só que ela não cobra conjunção assim, assinale a alternativa que tem uma conjunção temporal. Ela não faz isso. Como é que ela faz? Ela pede para você fazer uma análise das orações abaixo que há erro de construção. E aí ela vai e ela enfia no meio uma conjunção que está errada. Só que você não sabe o que você está buscando. Uhum. Você sabe que você tem que procurar uma frase que tem erro, mas erro em quê? De quê? Erro de quê que eu estou buscando? A Extinta fazia isso muito. Aí é terrível para o aluno. Então ela coloca aquelas frases nada a ver, umas frases ridículas que você lê e você não sabe o que você está procurando. Ela gosta muito de colocar frase, inclusive, que envolve ditados populares, eu não sei porquê, deve ser um senhorzão, um tiozão que faz aquela prova, que ele adora cobrar que as novas gerações não sabem nenhuma delas. Adora cobrar uns ditados populares e pronto, dá essa prova para o aluno. Mas, geralmente, nas questões de gramática da banca, está envolvido, ela coloca, mais questões interpretativas, mas tem alguma coisinha de gramática ali enfiada. Ela só não fala, mas tem. E aí eu sempre vou fazer questões. Tá vendo essa questão aqui, galera? Ó, a banca pediu para você reescrever, mas ela não falou em quê. Porque, por exemplo, Sebrasp, quando dá reescrita, é gramática mesmo, pura. Você começa a procurar erro de gramática na questão. FGV, quando dá reescrita, por exemplo, não é às vezes erro de gramática propriamente dita. Ela mudou uma pontuação, ela mudou uma conjunção que ela trocou de lugar, alguma coisinha básica, mínima, que trouxe erro para a frase. As outras bancas você consegue estudar e melhor, elas não são tão diferentes assim. Não, o problema é a GV. Ela é uma querida mesmo. Ou como eu costumo falar na minha aula, ela é uma desquerida, mas faz parte. Tem que aproveitar. Ela garante o emprego de muito professor de português. É igual amigos meus ficam xingando lá o cara que fez um trambique, sonegou, não sei o que. Então eu falei, cara, se eles não existissem, a gente não tava aqui, meu amigo. Exatamente. Tá bom, deixa o cara existir lá. Você vê muita questão ainda hoje de decoreba ou é mais mesmo de estudar gramática e saber responder? Então. Independente de banca. Ou aquelas bancas menores ainda tem muita decorebinha idiota? Tem. A gramática em si não é uma matéria, e eu falo isso na minha aula, né? A gramática você tem que entender. Porque às vezes você pega umas regras particulares que se você vai só pelo decoreba, você se lasca. Assim, vai errar com certeza, vai escorregar bonito ainda. Alguns conteúdos de português são decorebas, por exemplo? Sim, por exemplo, conjunção. Conjunção só adverbial nós temos 9. Dentro de cada uma dessas classificações, a gente tem, sei lá, mais de 3, 4 conjunções. Então, para o aluno que às vezes está começando, ele não consegue visualizar um sentido em uma conjunção.
O como, por exemplo, tem 3 classificações na língua portuguesa. Pode ser conformativo, pode ser causal e pode ser comparativo. Aí o aluno olha pro como em 3 frases, ele fala, pra mim aqui é tudo igual, eu não consigo ver diferença semântica em relação a isso, ao sentido. Aí que eu viro pro aluno e falo, decora então. Mais fácil. Agora, quando você leva esses decorebas de alguns assuntos só pra prova, dá certo. Agora, decorar a gramática inteira, não dá. Você vai escorregar. Porque a maioria das bancas, por exemplo, Sebrasp, não é uma banca que você consegue fazer decorando, decoreba, vai dar mal. FGV, então, nem precisa falar. Agora, banquinhas menores, que são mais simples, né? Acabam ali, às vezes, não usando tanto da língua portuguesa, dá pra passar. Mas eu não recomendo ficar decorando gramática, não, porque gramática não é um conteúdo que dá pra decorar por causa disso. Tem muitas particularidades. E às vezes eu mudei uma coisinha, pronto, já é exceção. Falamos de gramática, vamos conversar sobre prova discursiva? Ai, vamos, eu adoro. Prova discursiva, até uns anos atrás, não era tão comum. Tinha uns concursos que eram mais tradicionais, mas não eram tão comuns assim. Hoje em dia virou commodity, né? Quase todo concurso tem prova discursiva e até para nível médio. Sim. Esses dias, inclusive, mandaram essa na minha caixinha. Letícia, quando tem prova discursiva, eu nem faço o concurso. Não vai fazer mais nada. Aí eu falei assim, eita, então é melhor abandonar, né, filha? Porque todo concurso hoje tem. É igual sou eu com exatas. Fala, quando tem exatas, eu falo, pô, então tu tá restringindo muito. Eu tô melhor fazer direito e vai fazer concurso jurídico, porque não dá. Como que um aluno hoje em dia, você acredita assim que ele pode melhorar a escrita, que é uma dificuldade de muita gente, né? Até mesmo para a gente ser de um país que tem muito pouca leitura, isso também já prejudica bastante na hora de escrever, de saber argumentar e tal. E eu acho até que tem piorado, porque hoje em dia, se você escrever mais do que 3 linhas, ninguém lê. Não. Então, por causa das redes sociais, né? Então tá cada vez pior, né, a escrita, e isso eu não tenho dúvida. Vamos lá, como que um aluno pode melhorar e tal na prova discursiva? O que ele tem que fazer? Então, você falou de um ponto que é a leitura. A leitura, ela está intimamente ligada com a escrita, não tem como dissociar ali. Mas hoje em dia é difícil também, às vezes você fala assim, eu falo pro aluno, pô, às vezes é muita falta de leitura. Sim. Quantos livros vocês leram na vida? Sim, sim. Entendeu? Depende também de cada um, às vezes até da cultura de ver seus pais lendo em casa ou não. Tal. E aí o aluno fala, pô, mas eu não tenho tempo agora de pegar para ler o Harry Potter. Entendeu? Não tem, entendeu? Mas a própria leitura para concurso, pelo menos vai fazer ele ler. Sim. E até melhorar até o ritmo de leitura e melhorar a compreensão, aquilo que a gente conversou lá atrás, na hora que a gente estava conversando sobre você estudar e tal. Vai melhorando com o tempo. Mas isso assim, aquela coisa assim, ó, já foi, não dá mais para consertar. Eu não lia, espero que depois que você seja aprovado, você comece a ler, que faz muita diferença na vida, com certeza. Mas vamos lá, um aluno ruim de escrita, como que ele vai começar com essa falta de leitura e tudo? Então, quando a gente fala, né, dessa questão do concurso público em si, a primeira coisa que o aluno tem que, pensando na prova mesmo, tá? No processo do estudo dele. Primeiro é estudar a tipologia que vem em prova. É muito engraçado, porque os alunos geralmente mandam assim, professora, tem redação, sei lá, pro TJ, aí depois ele já manda, não, professor, agora eu vou fazer TCU, não, professor, agora eu já vou fazer, sei lá, bombeiro. Mudou muito. Mas ele acha que a redação vai mudar muito também, porque ele acha que a redação muda por causa da prova. Na verdade, a redação muda por causa da tipologia. E quando eu dou aula para concurso, eu falo isso pro aluno, eu falo, olha, você precisa entender que o que cai na sua prova é a tipologia. Então, ou vai ser dissertativo, argumentativo, que ainda é comum em muitas provas. FCC, por exemplo, é uma banca que cobra muita tipologia dissertativa, argumentativa. Dá exemplo. O que é isso? Então, esses dias ela cobrou, acho que pro TRT 2, que foi para crase. Então, ela colocou uma tirinha que falava sobre o uso da crase. Mas, obviamente, ela não queria que falasse de crase. Ela queria que falasse sobre a escrita, norma padrão, né, como excludente. Então você tinha que explicar aquilo ali. Explicar e argumentar. Então, dizer o seguinte, olha, a norma padrão ela é excludente, aí você tem 2 linhas para seguir, né? Sim ou não. Sim, por quê, não por quê. Isso é dissertação argumentativa. Por que a gente chama de dissertação argumentativa? Porque você traz informação, né? Você vai dizer, então, se é excludente ou não, e você vai trazer o porquê. Este porquê, além de você trazer uma justificativa, ele também tem que trazer a sua opinião. Por isso que a gente fala de argumentação.
Argumentar também é trazer a própria opinião. Opinião de quem? De quem tá escrevendo, no caso, a de vocês. Então é tipologia. Aí quando eu tô dando aula, os alunos falam assim... Que é bem diferente narrativo, porque narrativo é aquilo que a gente conversa no dia a dia, né? Hoje eu acordei com dor de cabeça, escovei o dente, isso é narrar contar, conversar. E em prova não tem narrativo. Não o que tem é o dissertativo. Dissertativo. Tá. Aí, por exemplo, Sebrasp. Sebrasp é geralmente dissertativo expositivo, que você só responde o que a banca pergunta. Não são aqueles 3 tópicos, né? Geralmente aqueles 3 tópicos. Você responde o que a banca quer. Só isso. Não precisa... É como era a prova de escola. Isso, na escola era assim. É tipo pra trazer ali uma... Perguntava e você respondia. Exato. Não precisa trazer a opinião. E geralmente os alunos falam assim, Letícia, mas dissertativa argumentativa é tipo Enem? Eu falo, sim. Tipo, não, é o Enem. Porque a tipologia cobrada no Enem é dissertativa argumentativa. Tem uma característica ou outra ali que é típica do Enem? Sim. Mas é a mesma coisa que é cobrada em prova. Então, quando o aluno entende que... Fale sobre crime contra a mulher, aquecimento global... feminicídio. Então, quando o aluno entende que, na verdade, você não estuda para a prova, ou para a banca, você estuda tipologia. Isso primeiro vai fazer você economizar, né? Porque você vai parar de gastar dinheiro à toa aí com bilhões de provas para FCC ou para o bombeiro. Não, vai estudar tipologia, filho. Ou ainda, o que está em alta também, que é cobrado em muitos concursos, a famosa questão. Aí a questão é uma tipologia também, né? Um texto, um tipo de texto, em que aí a banca faz perguntas... Mas é mais o Sebrasp, não é? Não, hoje a FGV... Qual é a diferença da questão do Sebrasp? Cobra... É porque o Sebrasp, ele cobra a questão discursiva mais estruturada em um texto de 30 linhas. Então, a dissertação mesmo. Geralmente, as questões que são cobradas em 5, provas... 10 linhas. 15 linhas no máximo ali. Então, é para você ser mais direto. Às vezes, a banca costuma cobrar 3 questões, mas divididas. Então, 15 linhas para uma, 15 linhas para outra, né? Diferente do Sebrasp, que cobra um texto padrão. Tá. E, geralmente, o assunto é o mesmo. Então, sei lá, Polícia Federal, para você falar de... Feminicídio. Pode ser. Aí ele vai fazer 3 perguntas para você baseados neste macro que é feminicídio. A questão não. A questão ela faz uma pergunta direta para você explicar alguma coisa e sempre baseada em lei. Então, segundo a resolução fulano de tal, segundo a lei antidrogas, segundo... Aí faz uma pergunta e você tem que falar de acordo com aquele dispositivo, por exemplo. Então, a questão discursiva, ele faz uma pergunta, mas faz uma pergunta baseada diretamente numa lei, numa resolução, em alguma coisa. Ele já deixa claro que ele quer saber aquilo. Entendeu? Tá. E tem muita diferença, então, do estilo de redação de uma banca para outra. Tem, porque cada banca vai ter uma característica, só que baseada nessa tipologia que eu acabei de explicar. Então, por exemplo, o Sebrasp tem uma forma de corrigir a redação. Acho que a maneira que a gente pode falar é que cada banca tem uma maneira diferente de corrigir a prova. Por exemplo, o Sebrasp, 98% da nota do Sebrasp é conteúdo. Então, cada pergunta já vem com uma pontuação. E dali é descontado erros gramaticais, que cada erro gramatical no Sebrasp tem um peso, né? Para a Polícia Federal, por exemplo, é vezes 4. Então, você pega, sei lá, o aluno teve 10 erros, multiplica por 4, divide pelo total de linhas. Esta é a maneira da banca atribuir nota. FCC, por exemplo. FCC não. Dissertação argumentativa na FCC. Aí ela tem os tópicos dela. Informação, informatividade, argumentação, coesão e coerência, norma gramatical. E ela atribui uma pontuação. FGV é a mesma coisa. Então, na verdade, o que muda mais é a forma como a banca vai corrigir a redação. Porque cada banca vai atribuir uma pontuação maior para a estrutura, ou maior para a parte gramatical, ou maior para a parte de argumentativa. Mas é mais isso que muda. Mas a tipologia, por exemplo, se seguir a mesma, não você tem falou muito... em número de erros. Antes, algumas bancas, assim, se você repetisse o mesmo erro, ela só tirava a ponta do primeiro. Hoje em dia parece que tira de tudo. Então, se você trocar o mas com mais, que eu não consigo entender como é que alguém troca isso, não consigo. Isso dá um nó no meu cérebro. Porque, assim, um é matemática, o outro é português. Mais é contrário de menos. Aquela coisa tem a ver com matemática. O mas é português. Como é que alguém me troca mas com mais? Eu não consigo imaginar isso na minha cabeça. Mas tudo bem. Antes, o colega lá, ele errava um mas e um mais só 3 vezes. Ele era penalizado só no primeiro. Agora ele se ferra nos três erros, mesmo que seja o mesmo erro, né? Porque a banca... Então, pessoal, pelo amor de Deus, parem de escrever no chat em live pra mim, errado, mas com mais. Eu tenho vontade de... Pra mim é igual perca, menos, dá vontade de dar um pedala Robinho. Não, assim. olha só, galera, vocês que estão assistindo aqui,
Faz o seguinte, vai lá no Instagram do Alexandre, fala aí seu Instagram de novo. É o prof. Alexandre Meirelles. Prof. Alexandre Meirelles, vai lá agora, na última postagem para ele, e escreve assim, professor, eu queria te ver mais vezes no Gram. Tá bom? Escreve lá, mas eu te vejo pouco. Vamos lá. Vamos isso. Escreve lá pra recado. ele. Vou mandar uma praga para quem escrever isso. Vamos lá. Letícia, olha só. Diferença, assim, você falou de texto argumentativo, dissertação, e também tem um estudo de caso, né? Tem. Que eu vejo muito assim, em TCU e tal. Isso, quando a gente pega os textos técnicos, na verdade, que a gente tem três divisões dentro do texto técnico. O que muda na questão? Né? É questão discursiva, a gente tem o parecer e a gente tem o estudo de caso. Então, são 3 textos técnicos, na verdade. Todos eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, porque, como eu disse em relação à questão, todos eles vão perguntar alguma coisa de lei, alguma coisa de resolução, ou alguma coisa que envolva o próprio trabalho, por exemplo, de alguém do analista do TCU, alguma coisa assim. Mas o que diferencia de um para o outro é a dificuldade, o grau de dificuldade, a quantidade de linhas. Às vezes tem 90 linhas. Esse geralmente costuma ser o estudo de casos. Isso. Então, geralmente é muito maior. Então, a gente pega uma questão discursiva que tem mais ou menos em torno de 15 linhas, que é o padrão. Aí a gente tem um estudo de caso, que muitas vezes ele se diferencia da questão, porque a gente tem questão de 30 linhas também, né? Uhum. Mas a gente tem a questão é mais direta. Então, ela costuma perguntar assim, explique aqui a diferença entre, sei lá, crime não sei o quê e crime não sei o quê. A lei antidrogas e a lei, não sei, anti-armas. Uma coisa assim. E o estudo de caso, ele costuma contar uma historinha. Então, para quem estuda para carreiras policiais, vai lembrar disso. Então o Mévio tava no bar bebendo, aí chegou o Tício, seu desafeto. Tício disparou contra Mévio, acertou 3 tiros, mas acertou também um tiro no barman. E aí ele vai contando uma historinha. E nessa historinha do estudo de caso, ele costuma apresentar vários crimes. E aí ele pergunta, qual que foi o crime que o Mévio cometeu, o Tício cometeu? Aí ele pergunta com base na historinha, e aí você tem que apresentar e explicar o que houve ali. Então, quais foram os crimes que aconteceram, por exemplo, como que é em relação ao, sei lá, o Código Penal, ou se for um outro caso em relação ao direito civil, enfim. Aí você vai direcionando e vai falando quais foram os crimes e o que vai acontecer com cada um deles. Porque geralmente, quando é direito penal, o fulano morreu a caminho do hospital, ou a ambulância em que ele estava capotou e aí ele morreu por causa do acidente, aí eles vão dificultando. E aí eles vão fazendo essas perguntas, porque o estudo de caso, como o próprio nome diz, é em relação a um caso. Então ele vai contar um causo para você e você vai ter que responder de acordo com isso. E o parecer, ele já é muito maior, o grau de dificuldade também já é muito maior, e aí ele já é mais para carreiras fiscais, enfim. É mais difícil a gente ter esses estudos de casos em outros concursos, por exemplo. Geralmente fica mais no padrão mesmo. Eu gosto de dar pitacos assim, porque eu tenho mentoria aqui na área fiscal, né? E eu volto e meia, eu faço algumas aulas pro pessoal dando dicas discursivas, eu peço pro pessoal mandar redações para mim para eu corrigir. Não sou nenhum especialista, mas eu dou uns pitacos. Olha aí, gente, aparecendo a parte da língua portuguesa, ele falando que era ruim. Não, eu não sou ruim, não. Eu não sou ruim, não. Eu só não sei o nome das coisas, mas eu não sou ruim em português, não. Eu me garanto. Mas eu dou meus pitacos, acho que de vez em quando eu posso falar alguma bobagem lá. O que eu vejo, assim, já até pro CNU, no AFT, eu corrigi eu não sei, eu vou chutar umas 100, 200 redações que os alunos da mentoria me mandavam e tal, e eu fui corrigindo dando pitaco. E eu via que muitos erros eram comuns, eu até fiz aulas com eles particulares ali, né, falando, olha, só tem erros que vocês erram demais. Coisas que eu vejo, assim, os alunos errando muito. Tem aquelas coisas assim, onde, aonde, mas e mais, essas coisas, beleza. Os padrões ali, né, de erros. Mas eu vejo, assim, muitas orações muito grandes, Sim. com muitas vírgulas, intercalações. Eu falo pronto o seguinte, meu amigo, olha só, o padrão é a ordem direta. Sim. Eu não gostei desse papel branco. Pronto, acabou. Agora, eu não gostei, aí vírgula, porque era ontem, porque não sei o que, vírgula pra cá, vírgula pra lá, do papel branco. Entendeu? Enrola pra caramba, põe um monte de vírgula, e eu falo, cara, às vezes eu vejo alunos escrevendo frases com 5 linhas, 7 linhas. Eu falo, cara, lê esse troço. Você matou o examinador sem ar. Ele morreu, ele tá precisando de um balão de oxigênio. Entendeu? Porque ele não tá aguentando, ele tá sem ar aqui lendo essa frase. Então eu vejo muitas orações grandes,
parágrafos grandes, às vezes aquele. E meio sem padrão, né? Eu não sei, tá vendo? Eu não sei o nome disso. É aquele padrão. Assim, ele escreve uma redação, um parágrafo com 3 linhas, outra com 10, outra com 2. Tem um nome isso, não tem. Não tem... o problema de estrutura. É uma estrutura meio errada ali de. Se for questão discursiva, por exemplo, ou textos mais técnicos, não tem problema, né? Porque, assim, textos técnicos não cobram estrutura, cobra conteúdo. Aí tá tudo bem. Mas o problema é assim, o aluno respondeu uma questão, né, com 2 linhas, tem alguma... Aí é difícil. Complicou, né? Mas se tem ali, ele misturou, um parágrafo ele fez 10, no outro ele fez 15... Se for questão, parecer ainda vai. O problema é se a gente leva isso para dissertação argumentativa. Aí é mais complicadinho. Em 94, eu fiz um concurso para auditor da Receita Federal. Foi onde que você nasceu? 93. Em 94 fiz um concurso. E eu me lembro assim que na véspera da prova, naquela época a gente não tinha muito acesso a provas, né? E era a ESAF que acabou e tal, sempre que a ESAF fez os concursos da Receita, né? E aí um amigo meu chegou para mim, que era até delegado da Receita Federal, recentemente. Ele falou assim, Meirelles, é o seguinte, toda a prova que eu vi da ESAF até hoje, na época deve ter sido nós 3, ele pega questões que faz o seguinte, ele põe um sujeito aqui na frente, aí ele embola pra caramba o meio campo, lá na frente tem um verbo que não tá mais remetendo àquele sujeito lá da frente. Nossa ele senhora. troca o singular pelo plural, isso acontece muito, né? E você vê isso muito também em erro de redação. Sim. Eu falo assim, pessoal, olha só, o verbo tem que ter um sujeito. Procura o sujeito. A não ser que seja oração sem sujeito, essas coisas. Fala, o verbo tem um sujeito. Procura, cadê o cara? Entendeu? Pô, aí às vezes você tá lá na frente, você enrolou pra caramba na frase, ou em outra frase já, e lá na frente você tem um verbo que não está conjugando com o sujeito dele que está lá na frente. Ou o contrário, o verbo está lá na frente e o sujeito atrás. Você vê muito erro disso também. Eu não sei se me fez entender. Não, claro, claro. Sim. Geralmente, quanto maior... Isso é paralelismo, não? Não, paralelismo sintático é quando a gente tem, por exemplo, dentro de uma enumeração, eu vou, sei lá... Tá, beleza. Isso também erra demais. Muito. Eu falo, aliás, eu confundi. Eu sempre falo, galera, vocês não estão entendendo a paralelismo aqui, cara. Tá tudo errado esse troço. Quando muda, sei lá, eu comi e gosto de canjica. Tá tudo errado. Porque o verbo comer e o verbo gostar têm regências diferentes, né? Então a gente tem que respeitar essas diferenças e colocar quem é objeto direto junto com o verbo direto. Às vezes também numa enumeração fala assim, eu gosto de... eu Arroz, prefiro a canjica, o leite e água. Aí fala assim, cadê o A antes da água? Você põe um artigo para alguns, não põe para outros. Isso é erro de paralelismo também. Também tem erro de paralelismo aí. Então, assim, isso é paralelismo. E outra coisa, às vezes, assim, é quando você vai fazer uma enumeração e você mistura verbo com substantivo. Então, sei lá, assim, é muito ruim a demolição das paredes e matar rato. Aí tu fala assim, um é demolição, o outro é matar. Isso ou também, todo mundo é substantivo ou todo mundo é verbo. Isso é paralelismo também. Isso é muito comum também, não aparece em prova discursiva, mas aparece na gente escrevendo, sei lá, a gente faz uns itens, né, faz aquelas bolinhas, aí alguns começam por substantivo, outros começam por verbo. Isso é erro de paralelismo. Erro também. Tem que ser ou todo mundo verbo, ou todo mundo... Exato. Eu não sei os nomes, mas eu dou uns chutes aí. Gente, já vou convidar ele para as aulas de português. E eu só vou na canela. Sabe os livros que eu adoro? Já li 3, aqueles do Luiz Saconi, Não Erre Mais? Sabe, tem uns livros dele só de erros comuns. Caramba, o que eu marco daquilo, eu erro tanto daqueles troços assim. Eu falo, caramba, também não é possível alguém acertar esse troço aqui, mas eu gosto de ler aquele livro do Saconi. Pois é. Então, quando o aluno, quanto maior as orações que a gente escreve, mais possibilidade de erro a gente tem. Porque a oração se torna maior, então a gente vai colocar mais verbo, a gente vai ter que colocar mais pontuações, nós vamos ter de fazer mais concordância, nós vamos ter de apresentar mais regências. Erros, paralelismo, tudinho. Então, vai ter problema ali dentro da oração. Então, faça e prefira, né, orações menores. Porque quanto menor for a oração, menos chance de erro você vai ter. Por exemplo, nessas questões que são comuns quando nós fazemos orações maiores, como erro de concordância e erro de paralelismo, por exemplo. Pergunta direta aqui. Em redação, se coloca título ou não? Não, só se a banca pedir. E em concursos públicos dessas bancas maiores,
Não, só se for aquela banca bem pititinha, de prefeitura, lá do interior do Paraná, na cidade sertaneja, pode pedir. E pula uma linha do título pro texto ou não? Coloca. Geralmente, quando a banca quer título, tá? Quando isso acontece, é muito raro mesmo, a banca coloca um espaço para você colocar o título. Então, ela já deixa um espacinho assim, você bota o título e já começa a redação na linha 1, de fato. Mas pode escrever em letra de forma? Pode. Pode escrever de letra de forma, pode escrever de maneira cursiva, pode escrever do jeito que o aluno quiser. O que não dá para fazer? Escrever com letra muito exótica, né? Aquela letra que nem você, nem sua mãe vai defender sua letra, vai falar, meu filho do céu, sabe? Aquela letra... aquela letra bem exótica, ele escrevendo. Porque letra... Ah, Letícia, então não pode letra feia? Não é que não pode letra feia. Letra feia pode, né? Eu acho minha letra horrível. Mas... o problema não é a letra feia, o problema é a letra que o examinador não entende. Porque assim, o examinador, você precisa... Porque ele tem que fazer muito esforço. E muito. Eu acho que você tira a paciência do cara. Uma coisa é ele corrigir a redação de uma letra bonitinha, a outra, ele ficar fazendo... Ele tem lá coisa pra fazer, 1000 redações pra corrigir, e ele não tá entendendo o que tá escrito. Mas eu vou ser muito sincera com você. Você não vai esperar a boa vontade dele. Eu já fui examinadora. Eu já corrigi Enem, já corrigi concurso. Eu vou ser bem sincera. Quando você olha pra redação assim, ó, e você vê aquela letra desgramada de feia, você já olha torto. A sua nota vai ser diferente. Eu falo, é subjetivo, vai ser diferente. É porque você já julga, gente. Você julga, não tem como. É do ser humano. Sim. Você vai olhar pra aquela... Eu falei, isso aqui é um analfabeto, você não sabe escrever. Eu olho assim, eu fico com raiva, com ódio, quero matar, esgoelar aquele aluno. Por quê? Aquela letra eu não consigo entender. Uma redação que você leria em 3 minutos, você vai ler em 5. Exato. Você não vai esperar a mesma nota. Você não pode esquecer que o examinador, ele ganha por produção. Então, se ele lê 100 redações no dia, ele ganha um valor. Se a sua redação empatar, o coitado, e ele conseguir corrigir só 99, ele já vai ganhar menos, entendeu? Ele ganha por redação. Quanto que ganha mais ou menos uma redação? Você dá um chute hoje em dia? E hoje em dia deve estar em concurso, acho que uns R$5. Então, aí você acha que o examinador vai perder ali uma redação ali de 30 linhas que você escreveu pra ganhar R$5, você quer a boa vontade dele? Claro que não, ele já tá puto porque tá ganhando R$5. Não vai ter. Aí ele pega a sua letra, aquela letra exótica, que ele não sabe se aquele A é um A, se aquele A é um L, é um M, que diacho que é. E caprichos que não podem. Por exemplo, o pessoal que põe bolinha em cima de I e de J. É ponto. Não é bolinha. Esses pinguinhos... Não, eu falo assim, o colega lá, ele vai escrever o I, ele faz isso aqui, ó. Não sei se a câmera pega. Ele faz. Acho que não pega, né? Tá meio ruim. É o I com a bola. Sim, mas não tem problema, não. Eu sempre falo pro aluno não fazer isso, que pode perder ponto. Não, eu nunca vi o examinador descontar. O que eu vejo o examinador descontar é, por exemplo, se ele não consegue distinguir. Nossa, porque o Sebrasp, por exemplo, no espelho dele, ele discrimina, né? Onde que estão os erros. Então, ele tem aquela tabelinha que é da linha 1 até a linha 30, por exemplo. Aí ele coloca lá, divide em 3 partes: grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. E aí ele coloca onde que tem erro. Na linha A, então na linha 3 houve um erro ali de grafia. E eu adoro corrigir o Sebrasp por causa disso, porque é muito... ele mostra, né? Ele já mostra. Então pra gente que a faz... GV é uma caixa preta. Vem fala. Recurso da FGV complicadíssimo. Ele não te entrega a prova? É terrível. Ou te entrega a prova sem os erros. Terrível. Você não sabe, nota 3. Terrível. Nota 3. Inclusive a banca FGV, quando leva... A gente teve muito problema na Câmara dos Deputados, porque a banca, por exemplo, fez... Era uma prova com questão, né, discursiva. E a banca fez as questões, mas na hora que ela entregou o espelho, aquelas 3 questões viraram, tipo assim, 17. Imagine, e ela atribuiu nota para 17 questões que não estavam na prova. E a gente teve muitos alunos que entraram no judiciário, porque, como assim? Não foi claro, né? Sim. Enfim, é uma banca que, para redação, de fato, ela não é muito boa, não. A minha letra é boa, mas eu tenho vícios, por exemplo. É porque eu acho que não dá pra galera... Você tem esse vício aí? Eu tenho. Por exemplo, escrevi ação. Assim, o O eu faço uma cobrinha que já emenda o cedilha, entendeu? Isso não pode. Isso aí não pode, não. Eu falo para o aluno, não pode escrever igual eu escrevo. Não, isso daí realmente, porque a banca às vezes não vai entender, né? O examinador não vai entender.
Isso. E às vezes junta com uma outra cobrinha lá da linha de baixo, né? Que aí vira aí confunde pode virar um I vira um risco. L, um T, que vira o risco de baixo. Aí não é muito bom mesmo, não. Mas então, o examinador ele precisa entender. Então, ele precisa conseguir diferenciar maiúscula de minúscula para você, né? Em relação ao que a gente estava falando antes. Da letra da letra cursiva ou da letra de forma. Pode misturar, porque tem gente que mistura, né? A minha letra é só cursiva, eu não consigo escrever com letra de forma. Eu escrevo com letra cursiva e rápido, mas assim, quando escreve com letra de forma, se for escrever Alexandre com letra de forma, o A tem que estar maior. Muito maior, para conseguir diferenciar. Vitor, coloca só a imagem de nós dois aqui, ó. Por exemplo, aqui tá com Alexandre Meirelles. Isso aqui tiraria ponto. Tiraria ponto. O A e o M tem que estar maior. Tem que estar maior, porque é o nome próprio, né? Aí, então, se fosse uma prova e ele escrevesse desta forma, estaria gramaticalmente errado, não, né? Mas a banca classificaria como erro de grafia. Porque ela entenderia que não houve diferença. Porque as outras letras é como se fossem minúsculas. E eu não diferenciei a maiúscula da minúscula. Entendeu? Então, assim, pode misturar? Fique à vontade. Só se lembre de que você precisa fazer diferença entre maiúscula e minúscula. Tem que ficar claro para o examinador. E eu já vi o Sebrasp, por exemplo, ainda em relação à letra exótica, atribuindo erro na palavra, porque ele achou que o aluno tinha cometido erro. Não tinha erro na palavra. Mas como ele não conseguiu ler, ele colocou como erro de grafia. Ele não descontou em apresentação, por exemplo. Ele descontou erro de grafia. Então, assim, tem letra diferentosa, gente, aquela letra feia que nem sua mãe defende, faça caderno de caligrafia. Tem que fazer. Eu falo para os alunos, cara, se você não fez quando era criança... Eu tinha um método didático quando era criança, minha mãe tinha, que era assim, era o caderno de caligrafia e uma havaiana do lado. Isso funcionou, minha letra é bonita pra caramba. Isso funcionou, porque ela falou assim, hoje é o G e o H. Tá aqui a havaiana. Posso contar uma curiosidade? Quem me ensinou a ler foi meu pai, acredita? Meu pai tem só até a 4ª série. Pedreiro. E ele que me ensinou a ler. E eu lembro que ele chegava em casa, e ele chegava assim tarde já era tipo 7 da noite, e eu ficava escondida no quarto, torcendo pra ele não lembrar de fazer leitura comigo. Porque eu tava, sei lá, primeiro ano da escola, por aí. E aí ele chegava em casa e era de lei. Era assim, regra. Ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era me gritar. Ele chegava, Letícia, eu já desci, eu já vinha chorando. Com o livro. Com o livro, com o caderno na mão, porque meu pai é muito bravo. E fez muito bem. Muito bravo. Mas deu certo. Ele falou assim, não traumatizei, pelo menos. Porque... virou até professora de português. Virou professora de português, não traumatizou. Não, deu certo. Então ele falava assim, eu confundia Mandou P... bem demais. Mandou, ele arrasou. Eu confundia P com B. Né? O que é normal, na verdade. Os fonemas são muito parecidos. E eu lembro que... eu lembro disso, tá? Era a palavra patê. E eu li bater. Sabe o que ele falou pra mim? Bater é o que eu vou fazer com você se você... Tua cara vai virar um patê. Se você continuar errando. Mas deu certo, tá, gente? Então, tudo bem que o meu foi em relação à leitura, mas você que leva essa dificuldade em relação, por exemplo, à escrita, eu vou te presentear com um Beto, que meu pai, no caso, pra fazer o caderno de caligrafia. O seu pai com a didática dele, minha mãe com a havaiana do lado. Exato. A letra da galera vai ficar bonitinha. Excelente na prova. A dupla vai ser boa ali. Mas vamos lá. Então, quem tem uma letra muito ruim, não tem jeito. Pode pegar um caderno de caligrafia e dar uma melhorada. Sim. Também, às vezes, não precisa melhorar todas, né? Algumas letras. Não, claro. Gente, isso aqui é rapidinho, porque é normal nós termos vícios como você mostrou que você tem. Eu tenho vícios também na hora de escrever. Isso é que nem dirigir. Você vai pegando vício, né? E outra coisa assim que eu falo escreve qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma receita de brigadeiro e dá pra alguém que você não tem familiaridade assim, ler. Aí e fala, o que você não entendeu? Porque, sei lá, a letra do meu pai era horrível. Só que lá em casa todo mundo entendia. Entendeu? Então, porque era meu pai o tempo todo escrevendo pra gente, não tinha nem celular e tal, a gente sabia a letra do meu pai. Não adiantava meu pai escrever pra mim e falar assim, o que você não entende? Porque eu entendia. Mas e hoje em dia, ainda mais, hoje em dia quase ninguém mais escreve, né? Tudo o celular, às vezes você tá namorando há 10 anos e a pessoa nunca escreveu, não viu nem tua assinatura. E posso te falar, a questão do celular tá cada vez pior. Muito. As letras das novas gerações estão horríveis. Vão ser horríveis. Porque
tu não escreve mais, você só Antes, digita. o comum era você ter, assim, para 10 letras, sei lá, 8 eram bonitas. E eu não tô falando bonita de bonita, aquela letra... Não, tô falando legível mesmo, tá? Não tô falando aqui de letra pomposa, não. Hoje, isso inverteu. Então, você tá pegando letras, assim, que... De analfabeto. E é quase a regra. Não tem condição mais. As letras estão, de fato, terríveis. Terríveis. Então tem que praticar. E pega um texto, escreve qualquer coisa, uma receita de Sim. bolo, e dá pra alguém que você não conhece direito pra ler. Perfeito, perfeito. Que aí vai falar, não, esse teu R é igual ao S, que é igual ao M, o M é o N. Sim. E vai embora. E tem letras que são garrancho. Você praticamente pega a linha toda, aquele garranchão, assim. Isso prejudica o aluno, inclusive por causa do tamanho da letra em relação à quantidade de linhas. Porque o aluno não vai ter espaço para escrever. Então, inclusive, para isso... E o examinador vai achar que ele tá escrevendo assim pra ele escrever menos. Ainda tira ponto. Pronto. Tá o preguiçoso lá, não sabe o conteúdo, tá aumentando a letra. Então, gente, é de verdade. E tem a letra do mosquitinho também, que Ai, falava. nossa senhora. Aquela letrinha de exame de vista. A letra do mosquitinho é difícil também, porque o examinador também não consegue ler, né? Não. Pega alguém que tem o braço, que você sabe, né? Do braço curto, né? Que vai... Pega alguém que já tá assim, meu filho, aí que a nota vai com Deus. Qualquer conta de restaurante, eu já pego, tiro foto e amplio. Aqui, ó, no meu celular agora eu aprendi essa semana esses videozinhos de dica de Instagram. O que tá aqui, ó? A lupa. Lupa. Agora eu coloquei aqui, que a primeira coisa que eu faço, eu clico na lupa e já vejo com o troço assim. Olha aí a tecnologia ajudando. É a doença do braço curto, né? O braço encurtou. Mas assim, quando você estuda para concurso, na verdade, são várias coisas que fazem diferença. Às vezes o aluno fala, vou estudar direito penal e português e beleza. Não, é caligrafia, é treinar a fazer conta mais rápido, é fazer uma atividade física, é dormir melhor, se alimentar melhor. É um mundo de coisas que muda a tua vida por completo. E às vezes um detalhe, uma bobagem dessa que é melhorar a sua caligrafia, pode representar você bater na trave num concurso ou não, ou tá dentro das vagas. E é uma coisa de simples implementação também. Eu não tô pedindo ninguém para ir cortar um canavial. Sim. Entendeu? É uma coisa que é fácil de resolver. Mas eu digo sempre assim, ó, o aluno, tem aluno que ele não dá importância para redação discursiva. Tem aluno que fala assim, não, deixa que eu me viro com a redação discursiva no dia, eu desenrolo. Porque às vezes era um bom aluno no ensino médio e não estuda. Este aluno, ele só vai entender a importância da redação discursiva quando ele for muito bem na objetiva e ele reprovar na discursiva. Isso eu já vi depoimento até de professores, direto. Várias pessoas dão depoimento assim. Isso acontecer 1000 vezes. Porque, como eu trabalho com recurso também, os casos que chegam para mim não são os alunos que gabaritaram redação. Esses não chegam para mim. Claro. Chega para mim o aluno que tá sofrendo. E eu nunca vou esquecer de um aluno que ele só fazia dissertação argumentativa. Ele era novinho. Ele era super novinho. E ele falou pra mim, né, quando ele me procurou, ele falou assim, Letícia, eu sou muito, eu sempre fui muito boa em redação, então eu não estudei para redação discursiva. E ele fez a redação do Sebrasp. Era alguma polícia civil de algum estado do Nordeste, tem uns anos já, eu não me lembro qual. E ele não fez a redação em tópicos, ele não respondeu o que a banca queria. O que aconteceu? Ele quase zerou a redação, ele deve ter tirado, sei lá, 3, 5 na redação. Ele reprovou na redação discursiva e ele me procurou na época para eu fazer o recurso para ele, só que ele não abordava os tópicos do Sebrasp. E eu falei para ele assim, olha, esse menino me marcou tanto, porque era aquela história daquela família sofrida, daquele menino que não foi assim, a chance da vida dele, sabe? Que era o que ele queria muito. E aí ele me partiu muito o coração, mas não tinha o que fazer. E eu falei isso pra ele, falei assim, olha, você não responde aos tópicos. Se eu for vender um recurso pra você, eu vou estar mentindo pra você, e eu não faço isso. Você não responde os tópicos, não tem o que pedir pra banca aqui. Entende? Porque a gente não vai ganhar. Então, assim, só deixa a redação discursiva para o lado, só de fato ignora a redação discursiva quem não sabe a importância dela. Porque quem sabe a importância dela não ignora. Porque você vai dar importância para ela, ou é pelo amor, ou é pela dor. Porque a gente aprende, às vezes, até com o erro dos outros, né? Sim. E não deixe a redação discursiva de lado. Se tiver na sua prova, pelo menos treine. Nem que seja uma redação só. Nem que seja só uma, mas treine.
Porque é muito triste você ver os alunos reprovarem por causa de redação e às vezes é por bobeira. Erro gramatical, eu já vi aluno indo muito bem, por exemplo, Sebrasp, indo muito bem na prova, muito bem, assim, quase gabaritando, sabe? Mas cometeu tantos erros na prova discursiva, gramática, que às vezes a banca coloca como peso 8, erro gramatical. Poxa vida, já pensou? 8 vezes... A nota vira quase 0. É uma dó. E engraçado assim, que você estuda, às vezes você vai bem na prova objetiva de português, porque você estudou bem a gramática e tudo mais, mas tem erros que só aparecem em prova em redação. Sim. Não aparecem no dia a dia de questões objetivas. Sim. São bobagem. É porque é uma mistura, né? Redação, mas a redação está intimamente ligada com gramática. Então, como é que você vai escrever um texto sem gramática? Sim. Tem que estudar, gente. Não dá. Português. Hoje, a maioria dos concursos dá um tempo de você fazer um rascunho antes ou não? E quando não dá tempo, o que o aluno tem que fazer? Na verdade, essa é uma preparação que começa antes da prova, né? Eu sempre falo para o aluno o seguinte: vai fazer prova que tem redação discursiva, vai fazer simulado, faz a redação no dia. Pega ali seu celular, bota o cronômetro lá no seu celular e vai fazer a prova. Porque, por exemplo, CNU? Agora eu não me lembro se foi CNU. Acho que o CNU teve uma discursiva bem grande, assim, bem complicada do pessoal fazer. Não, foi, perdão, MPU, que a gente tinha um cargo que tinha redação, salvo engano, e outro que não tinha. Não vou saber. Eu não lembro exatamente, porque são muitas provas. Mas, ou foi STM, eu não sei, são tantas provas. Mas tinha um cargo que não tinha redação e o outro tinha redação. O cargo que não tinha redação, a banca acho que deu 3 horas e meia, 4 horas e meia. E pro que tinha redação, a banca acrescentou 1 hora. Ou seja, a quantidade de questões era a mesma. A prova, a estrutura era a mesma, tudo igual. O que mudava de uma para outra era a redação, e a banca deu 1 hora. Então, o que você te tira disso? É que a banca libera 1 hora para você fazer a redação. Ou seja, você vai treinar a escrita da redação, você tem que saber que daquele tempo que você tem de prova, 1 hora para você fazer o rascunho e passar a limpo. Dá tempo? Depende, porque para isso você tem que ter noção de escrita. Tem que escrever bem. Porque se você tiver muita dificuldade, provavelmente você vai ter muita dificuldade também na hora de escrever. E escrever muito devagar também, muito, né? Devagar. Porque, às vezes, os colegas que têm uma letra ruim, aí perde muito tempo tentando dando uma desenhar, melhorada. E aí perde tempo. Aí é a importância de se preparar antes. E a letra cursiva, ela é mais rápida do que a letra de forma. Eu acho também. Então, quem tem letra feia, geralmente vai optar pela letra de forma. E é normal. É o que tem que fazer, realmente. Mas é mais devagar. É mais devagar. Então, tudo isso é estratégia, tática que o aluno tem que fazer na hora da prova, né? É se preparar antes. E, assim, Letícia, mesmo assim, fiz uma prova muito demorada, porque a prova estava muito difícil. Tinha matemática lá na prova, sabe? Aquele raio daquela matéria. Tive que fazer muita conta. O que eu faço agora? Meu filho, se não tem jeito, se não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Se não dá para fazer rascunho, vai direto ali pra folha definitiva, fazer o quê? Você tem que fazer redação, não tem? Então entrega do jeito que dá. Mas o que eu sempre falo pro aluno, não deu tempo de fazer rascunho, faça pelo menos o que a gente chama de brainstorming, né? Que é, por exemplo, o que eu vou... É tipo um esqueletinho. O que eu vou fazer? Eu falo isso pro aluno também, ele faz um roteirinho, assim. Isso. Né? Primeiro parágrafo, fazer aqueles tracinhos, né? Fazer isso, faz... Quando eu falo... Alguma ideia, para não esquecer o principal. Isso. Quando eu falo de esqueletinho, não é para você estruturar a sua redação bonita, pomposa, não. É para você fazer em tópicos mesmo. Poxa, na introdução eu vou falar de quê? Vou falar disso aqui, disso aqui. No desenvolvimento de número 1, por exemplo, eu vou falar de quê? Eu vou abordar isso, isso daqui. Pronto. Porque quando você for passar para a folha definitiva, digamos que você não vai fazer rascunho, você já consegue saber mais ou menos o que você vai escrever. Então, automaticamente, quando você fizer este planejamento ali, este brainstorming na sua redação, o seu cérebro já está trabalhando em segundo plano para você montar a sua estrutura. Então, quando você for escrever, vai ficar mais fácil de você escrever. Claro, nada vai substituir um rascunho, mas na ausência dessa possibilidade, vai para a definitiva e faça essa pequena estrutura, que isso vai te ajudar bastante ali na hora de escrever. Falando de recurso, Letícia, vamos lá, tem a prova discursiva e aí o aluno vai correr atrás de ganhar mais uns pontinhos no recurso e tal. O que o aluno pode fazer ou não num recurso, se as bancas tradicionalmente revisam, se tem banca que é ruim de dar ponto, vamos falar aí um pouco.
Geralmente o aluno fala assim pra mim, Letícia, entro ou não entro com recurso? O que eu sempre falo pro aluno a luta só acaba quando termina. Uhum. Então, eu sempre falo, olha... Você tá fora das vagas, meu amigo. Meu Você já perdeu? Vai lá. Tem aluno que fica, não sei se eu vou, não sei se eu faço. Que tem medo da nota diminuir. Você já viu nota diminuir? Não, nunca vi. Eu também nunca soube. Existem algumas bancas, acho que a IBFC, salvo engano, que coloca essa informação em edital, que a nota pode diminuir. Eu nunca vi acontecer, mesmo com essa informação em edital. E aí o que eu sempre falo para o aluno por exemplo, FGV, FCC, Sebrasp, AOCP. Em regra, eu nunca vi essas bancas colocarem essa informação em edital. Se a banca não coloca em edital, ela não pode fazer, gente. É que nem a lei, né? Você acha isso? Eu nunca pensei nisso, não. O quê? Para mim, uma redação, o cara, se tá pedindo recurso, pode diminuir. Não, é exatamente porque algumas bancas, como por exemplo a IBFC, já cobrou em edital, já colocou em edital que a nota pode diminuir, entendeu? Mas na minha cabeça, assim, não precisava colocar. Se quiser diminuir, diminui. Você já acha que não? Eu acho que não. Acho que se a banca não colocou em edital, não pode diminuir, não. Sei lá. Vou perguntar aos universitários depois. Na minha cabeça, pode. Na minha cabeça, não pode. Olha aí. Tá, vai. Mas a questão Letícia, vale a pena? Só você pode dizer que isso vale a pena. Eu já tô aprovado, tô em primeiro lugar. Tá, mas são 2 vagas. E o segundo colocado tá, sei lá, a 10 décimos de você. Você não vai fazer de o recurso? Claro que você vai fazer, porque o segundo colocado vai fazer. Só é uma vaga, ele tá atrás de você. Claro que ele vai fazer. Se tiver uma vaga, ele vai correr atrás. Claro, gente, pelo amor de Deus. Se tem essa tradição da gente, você nunca ter visto diminuir, independente de estar no edital, não, nunca vi diminuir, vai lá. Agora, assim, o que acontece é que muitas vezes tem que pagar pra isso, né? Então, aí gasta uma grana nisso. Mas, caramba, é o cargo, caramba. A perda do cargo... Não é perca, tá, pessoal? A perda do cargo é infinitamente maior, o prejuízo. Mas o que eu sempre falo pro aluno também é o seguinte, olha... o que você vai fazer? Letícia, eu não tenho condições de pagar, não dá mesmo, assim, como é que eu posso fazer um recurso? Geralmente, não, sempre não, porque se for uma dissertação argumentativa, as bancas não liberam, né? Mas se for uma questão discursiva, por exemplo, a banca libera a sua redação, aquela que você fez no dia, é digitalizada e disponibilizada no acesso ao aluno, pega aquela sua redação, pega o padrão de respostas da banca. Quando tem, né? Quando tem, Às vezes eles não dão o que você errou, às vezes não tem o padrão, e banca grande. Assim... É um inferno, né? É porque eu sempre eu tô pensando no Sebrasp, né, que tava tendo recurso recentemente de um concurso do Sebrasp, eu tô com o Sebrasp na cabeça. Mas vai fazer o recurso, pega ali a sua redação, o padrão de resposta, por exemplo, a pergunta em que você teve desconto de nota, e fale pro examinador, olha, na linha 10, eu cobrei isso daqui, e é em primeira pessoa mesmo, tá? Porque é a sua redação, você tá pedindo pra sua prova. Então, na minha redação, na linha 10, e cruze o que você escreveu na sua redação com o padrão de resposta, tentando mostrar para o examinador que, de fato, você tratou sobre aquele assunto. E simples. Tem bancas que aceitam mais? Sim, Sebrasp é uma mãe. FGV é uma sogra. Sogra ruim. A minha era maravilhosa. Sogra ruim. Sogra ruim. Sogra ruim. Agora, foi o CNU também, que fez Gran Rio, não revisou nota de ninguém. Senhora, praticamente ninguém. Foi uma lástima. Terrível. Foi. Terrível. É engraçado, porque a Banca Cés Gran Rio não tinha um histórico de cobrar redação, porque os concursos grandes que ela fez, por exemplo, foi BB. Que a gente teve, acho que não teve outro grande, né? Não, eu sei, com redação. O Cés Gran Rio foi uma grande surpresa, né, no CNU, porque não era uma banca esperada. Não. Todo mundo falava, isso vai ser Sebrasp, não sei o quê, vai ser uma GV, que seja, né? Mas foi uma grande surpresa. E essa parte dela da prova discursiva foi tenebrosa. Porque ninguém sabia como a banca era, porque nos concursos que ela teve redação, a redação não era eliminatória, era só classificatória, como por exemplo no BB. Então ninguém sabia como que era a banca cobrando redação discursiva. Então foi uma surpresa para todo mundo, porque aí veio a banca cobrando e cobrou. Nossa, eu fiz acho que muitos recursos, assim, eu não lembro quantos, mas eu acho que foram, como eram muitos dias, acho que foram uns 3, 4 dias, acho que eu fiz 60 recursos. Foram muitos. E foram aceitos 2. Até que foi muito. Porque, caramba, não revisaram de praticamente ninguém. Não, eles não revisaram.
Eu tenho certeza absoluta que eles não revisaram, porque eu peguei textos muito bons em que a nota não fazia jus. De fato. Ali, se eu fosse examinadora, olhando para aquela redação, porque a gente tem que ser justo também, né? Eu sou muito clara com os alunos, eu sou muito sincera. Eu falo, olha, essa sua redação aqui a gente pode até tentar, mas... Falou, quem te deu essa nota já foi sua mãe. É. Tu querer que sua avó aumente já é demais. Mas tem redações que a nota não tá fazendo jus. Tá menor do que deveria ser. Porque o aluno, de fato, respondeu ao que a banca queria. Mas a banca César Gran Rio não aceitou. Ah, Letícia, e aí, o que eu faço nessas horas? Vai, judicializa se você achar que... É muito difícil. Aí é difícil. Esse é o tipo de coisa que é muito difícil o judiciário entrar. Porque como que a banca corrige uma discursiva? Pô, como é que o juiz vai julgar isso? É que geralmente é o parecer do professor. Os advogados pegam um parecer de um especialista de redação, e aí nesse parecer a gente explica ali os pontos que de fato estão de acordo, e aí vai pro juiz julgar, entendeu? Você já viu alguém ganhar ponto nisso? Já. Já vi alunos voltarem, inclusive, pra briga, que tava assim, tipo, eliminado, e conseguir... No judiciário aumentar a discussão. Aumentar e voltar pro... Vivendo e aprendendo. Tem advogados, inclusive, que são especialistas nisto. Advogado para concurso tem bastante. Até um dia me perguntaram, você já se arrependeu de ter feito algum concurso na vida? Eu falo, um dia eu pensei em me arrepender do TCU, porque eu não sabia que no TCU você pode advogar. Por mais que eu não goste, e fiscal nenhum pode, né? Por mais que eu não goste do direito, não gosto, eu faria a faculdade, que não é uma faculdade tão difícil assim, de fazer à noite e tal, beleza, numa esquina da vida, eu faria para defender concurseiro. Olha aí. Até, sei lá, tantos anos na estrada, o meu nome um pouco conhecido, eu falei, pô, eu ia ganhar uma grana, ia muita gente me procurar, mas eu não posso ser advogado. Não posso advogar como fiscal. Mas tem muita gente. Sabe aqui em Brasília, né? Tem até professores do GRAN, que também, o Vandré, até entrevistei o Vandré já aqui, outros mais, que estão advogando para concurseiro e com bastante sucesso. Sim, assim. não, claro que não ótimo. é para o aluno contar com isso ou parar de estudar porque minha causa é ganha. Não, no judiciário não existe causa ganha. O recurso é a mesma coisa, viu, não gente? Existe, porque às vezes tem aluno que pensa assim, entrei com recurso, então já ganhei. Não é de assim jeito que funciona. Nenhum. Por mais que seja muito injusta a sua nota na discursiva, estuda pro próximo Isso. que pode ser que não dê certo. E às vezes o aluno fala assim, Letícia, mas quantos pontos você acha que eu vou ganhar? Eu falo assim, olha, você tem que entender o seguinte, é difícil você estipular uma pontuação, porque não sou eu que vou atribuir uma nota para sua redação. É uma outra pessoa que nem eu nem você conhecemos. Essa pessoa, nós não sabemos do humor dela do dia. Letícia, então é muito subjetivo? Claro que é a opinião do cara. Até o jeito que ele vai corrigir essa redação, se a mulher encheu o saco dele a manhã inteira, ele tá com o cão do corpo, ele vai corrigir a redação de forma diferente. Se ele perdeu o jogo no Mundial lá naquele dia, acabou tua nota. Então assim, é subjetivo. E outra coisa, alguém já deu uma nota naquele valor. Ou seja, se foi errado, pode repetir. Pode. Então, não é só porque entrou com recurso, tanto na parte normal, né, quanto na parte judiciária, que a sua nota vai subir, que vai mudar, que você... Entenderam? Então, assim, não dá para contar com a sorte. O que você tem que contar é, no dia da prova, fazer uma boa redação. Ponto. O que vier depois é sorte. Sorte. Não depende de você e nem do seu estudo. Exato. Você já ouviu falar de inteligência artificial corrigindo redações de concurso? Já, e eu já fiz o teste. Não dá muito certo, não. Não, mas você acha que já tem banco usando? Porque eu tenho um amigo professor que fala que ele tem certeza, sem ter certeza, sério? Na cabeça dele, que já tem banca tendo correção com inteligência artificial. Eu acho que ainda não. Talvez as menores. Talvez a de sertaneja... eu falo sertaneja porque eu tenho liberdade poética, tá, sim, gente? Sim. É igual quando eu falo mal de carioca. É Vasco. Isso. Mas eu acho que ainda não. Mas eu acho que nós não estamos longe disso acontecer. Porque é o futuro. É o tudo. Letícia, muito legal a conversa aqui com você. Adorei. Tem mais alguma coisa que quer falar sobre discursiva, recurso? Acho que a gente falou... Não, acho que não. Acho que nós abordamos bastante coisa. Bastante. Foi legal conversar aqui, saber mais da sua vida, da sua trajetória e passar muitas dicas aí pro pessoal. Qual o recado que você gostaria de passar lá pro seu Beto, pra dona Sônia, pro seu irmão, pra sua família?
E sabe quando eu falo de família assim, eu choro, né? Mas eu acho que em relação à família, aos pais, por exemplo, eu acho que não existe nenhum filho que quer seguir a vida sem poder dar orgulho para os pais. Então lembra da conversa que eu tive com você hoje aqui sobre estudo? Claro, com certeza. Mas antes disso, eu espero que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha avó, inclusive, voltando lá em 2010, quando eles falaram pra mim assim, ó, não seja professora, porque você vai se arrepender, e todo mundo muito assim, quase um luto por eu ter escolhido a profissão, eu espero que hoje eles olhem pra mim e tenham orgulho do que eu me tornei, porque na verdade ninguém esperava, né, nem eu esperava que a vida fosse tomar esse rumo, na verdade, eu tive uma grata surpresa, eu sou muito grata a Deus, mas eu espero que eles tenham orgulho de mim, porque eu acho que nada paga a sensação de ter os pais tendo orgulho dos filhos. Eu espero que essa seja o que eles tenham de mim, o sentimento deles em relação a mim. Com certeza tem. Eu não falo disso, não, eu choro. Você sabe que uma coisa que eu não sabia, meu pai faleceu faz 8 anos, e aí é muito duro você remexer as coisas dele, né? Pegar, nunca tinha passado por isso, né? Uhum. De pegar as coisas e tal. Aí quando eu abri uma gaveta lá, tinha tudo que era assim, reportagem que saiu comigo, resultados meus antigos, revista Veja que eu aparecia, um monte de coisa. Tava tudo lá, cartaz de palestra que eu dava pra ele e tal, tava tudo lá. Eu peguei tudo. Vou parar, senão vou chorar. Qual o seu recado para os concurseiros, Letícia? Não pare, eu acho que tem aluno que às vezes fala assim, poxa, mas esta era a minha prova, eu não passei, era o que eu queria, era o meu sonho. Podia ser seu sonho, mas talvez não fosse o seu momento. Eu acho que tudo acontece no momento certo. E o nosso momento não é o momento de Deus. Eu acredito muito em Deus, né? E eu acho que no momento certo, o seu sonho vai acontecer. Então não desista. Se o seu sonho é ser servidor, siga firme, porque o seu momento vai chegar. A gente sempre brinca que é uma fila, né? E só é atendido quem não sai da fila. Então não saia da fila, seu momento vai chegar, você vai realizar o seu sonho. Mas é no momento certo. E vai ser o cargo que foi feito para você. Não é o cargo que você quer. É aquele que foi feito para você assumir e para você, e que vai trazer muita felicidade para você e para sua família. Mas continue firme, não desista. Quais suas redes sociais, Letícia? O meu Instagram é o @BastosLeticiaC. Lá eu falo de tudo, inclusive de comida. Adoro comer, sou comelona que sou. É mesmo? Aqui em Brasília, todo mundo já me conhece e fala que vamos almoçar, já sei que é no Mangai. É meu restaurante favorito, eu não abro mão de comer no Mangai quando eu venho aqui em Brasília. Letícia, muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Você, colega, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais um Grancast. E lembrando, todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no canal do YouTube do Gran Concurso. Logo depois está lá no Spotify, no Deezer, para você ouvir aí, nos assistir do jeito que for. Estamos sempre aqui, sempre isso foi horrível, hein? Mais na frente do professor de português. Estamos sempre aqui para ajudá-los e passar informações sobre concursos públicos e até o próximo episódio.